Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje, no episódio de hoje, eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que é um cara que está revolucionando um mercado centenário da ópera, Maestro Luciano Camargo. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem. Prazer inenarrável lhe receber aqui. E para quem não teve o prazer de lhe conhecer ainda, nesse momento, quais são as suas atividades musicais? Bom, primeiro quero agradecer a você, Jean, toda da equipe do Violino Didático. Para mim também é uma honra e um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui para conversar com você e com todos os seguidores, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciano Camargo, sou professor de regência e canto coral do Instituto de Artes da Unesp, de São Paulo, e tenho meu trabalho como regente, e especialmente junto à Uniópera, que é uma entidade que eu fundei há 22 anos atrás, e a gente tem o prazer de estar fazendo vários concertos, óperas, muitas produções atualmente. Que maravilhoso! Eu não tinha conhecimento, ainda não tenho conhecimento, de outro grupo que faz montagens de ópera que não estejam diretamente ligados ao Estado, por exemplo, ao município, ao governo de alguma forma. Como que foi? Como que surgiu essa ideia? Bom, foi uma longa caminhada. Não, quero ressaltar que existem vários grupos independentes que fazem ópera. Eu só não tenho conhecimento. Tem alguns grupos que têm trabalhos muito interessantes. Eu quero destacar, especialmente da Companhia Minasa, em Ribeirão Preto, que tem um trabalho sensacional. E tem outros trabalhos de ópera também independentes que eu admiro muito e tenho também como modelo. Né? Mas eu acho que, assim, nas dimensões dos projetos que a gente faz, eu acho que nós somos os únicos, né? Na quantidade de récitas e tudo, do tamanho das produções, vamos dizer assim. Né? Então, é isso. Bom, primeiro que, assim, eu sempre tive uma paixão pela ópera, né? A ópera, para mim, sempre foi uma das coisas que mais me motivaram, né? Eu sempre conto a história, eu não venho de uma família de músicos, então, assim, não conhecia a música clássica, não conhecia a ópera na minha infância. Eu fui conhecer quando eu assisti o filme Amadeus, de Milos Forman, né? E o filme Amadeus me impactou de uma tal maneira que, assim, eu tinha acho que 11 anos de idade, ou 12 talvez, não me lembro exatamente. E quando eu vi aquele filme, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Sim, mas não tocava nenhum instrumento? Não tocava nenhum instrumento, sabia nada. Não sabia nada. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas é isso, regência, no caso? Não, era assim, aquele universo. Eu me apaixonei pelo universo da música. E nesse universo, eu acho que, assim, uma das cenas que eram muito marcantes para mim foi justamente a montagem da ópera Flauta Mágica, né? Então, assim, e eu tô muito feliz da gente estar fazendo essa gravação aqui hoje, que é o dia da estreia da ópera Flauta Mágica no Teatro Bradesco, que eu vou ter a honra de poder reger, né? Então, assim, me lembro do filme do Milos Forman, da cena em que ele está ensaiando a área da Rainha da Noite e tudo mais. E no dia da apresentação... Ou seja, ele vê a sogra reclamando com ele. Tem essa cena também que é célebre, né? Que tem a sogra que se transforma... A reclamação da sogra vira a área da Rainha da Noite, né? Mas eu acho que, assim, mais do que a música em si e a ópera em si, eu acho que, assim, eu me apaixonei pelo bastidor ali. No filme do Milos Forman aparece os bastidores históricos da ópera, aparecem os trigênios, os monóstatos, os personagens, o urdimento dos cenários e tal. E assim, aquela coisa da música com o cenário, com o figurino, aquilo para mim era uma coisa absolutamente apaixonante. E além disso também, eu acho que assim, outra música que também foi muito importante e faz parte da minha história é o próprio Requiem de Mozart, né? Porque aquela sequência da composição do Requiem de Mozart é uma coisa que no filme é muito marcante. Então, acho que assim, quando eu falei assim, eu quero fazer isso, assim, eu sequer sabia o que era fazer isso, né? Mas, assim, esse trabalho de orquestra, de coro, e é por isso que eu tenho um trabalho com coro muito, muito grande e tal. Então, assim, eu já era apaixonado por tudo isso quando comecei a história. Mas, ainda respondendo a tua pergunta, o trabalho que hoje a Uniópera faz, ela nasceu há 20 anos atrás, logo depois que eu voltei da Alemanha. Eu passei 2 anos trabalhando na Alemanha, eu regia um coro de igreja lá, 2 coros de igreja, eu cheguei a reger, estudava lá na cidade de Freiburg, e para mim foi um impacto enorme ir para a Alemanha. Eu acho que assim, qualquer músico brasileiro que tenha a experiência de ir estudar e passar um tempo na Europa
E especialmente na Alemanha, isso é muito impactante, porque... É o berço do tipo de música que a gente faz. Exatamente. Mas eu acho que, assim, a Alemanha me ensinou mais do que a própria música, né? Me ensinou que a música estava na vida das pessoas. Né? Eu acho que, assim, no Brasil, a gente ainda... Isso está diminuindo, mas tinha uma coisa... É uma coisa meio mítica, né? A música... assim, é uma coisa que parece que é reservada aos deuses, eu costumo dizer, né? Existe o Olimpo dos músicos e os outros mortais. Mas isso foi na Alemanha que eu aprendi que não é assim. Que a música é um Olimpo onde todo mundo pode estar, né? Então eu falo... A música é um Olimpo onde todo mundo pode estar. Pode estar. E eu falo especialmente pro pessoal que toca violino, né? Eles já estão no Olimpo já deles. Pois é. Os seguidores aí que estão aprendendo a tocar violino e tal. Foi uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei a tocar violino há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás... o seu instrumento é o violino. É o violino, originalmente. Mas também tem uma história muito curiosa sobre o violino também. Porque é assim... Bom, primeiro, então vou contar a história do violino, então, porque como é que era? Porque eu tava falando Eu tava perguntando pra Nana ontem, assim, tá, vai vir, mas qual foi o instrumento dele? Violino. Aí a Nana, não sei. A gente ficou assim, foi agora, qual? Não, mas a história do violino também tem uma história muito engraçada e tem a ver com aquele momento da minha infância. Porque assim, não é que eu não tocava no instrumento, eu tocava flauta doce na escola. Ok. Né? Eu moro aqui no Butantã e eu estudava numa escola estadual que tinha lá, e para minha sorte, minha professora de educação artística, Dona Diva Delfim, a quem eu devo, né? Ela era pianista. Era professora de educação artística na escola pública, mas ensinava a gente a tocar flauta doce. E eu tocava flauta doce, né? Quer dizer, tocava, mas não, tinha acabado de aprender, eu estava na 5ª série. Como uma criança na escola. Mas assim, o meu irmão, que sempre teve muito talento musical, e que hoje é engenheiro, não vou falar nada, ele tocava flauta doce muito bem, né? E depois chegou a tocar piano e tudo mais. Mas eles até tentavam me ensinar flauta e eu não conseguia aprender, sabe? Eu era meio relapso, né? Então vou continuar a história de onde eu parei do filme Amadeus, porque é uma história que eu acho que pode interessar para os outros, né? Eu tocava flauta doce. Depois que eu assisti o filme Amadeus, eu falei, gente, é isso. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa é pegar minha flauta, porque era a única coisa musical que eu tinha em casa. E tinha o livrinho da Halle Tyler lá, aquele livro de flauta doce, minha doce flauta doce, comecei a tocar. E assim, começava a estudar e tal. E assim, em 3 meses já era o solista da turma de flauta doce. Mas, obviamente... aquilo foi o gatilho eu vou comer esse negócio. Exato. Eu engoli, sabe? Tipo, peguei a flauta e começava a tocar música. Tinha uns livros de partitura que o meu irmão, quando tinha começado um curso de piano, comprou, mas nunca usou, né? Eu comecei a tocar as músicas e eu percebi o quanto a flauta doce era um instrumento limitado para aquele repertório, né? Eu ficava sonhando com aquelas músicas do Mozart, não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso... E foi quando eu comecei a correr atrás de música, né? Como não tinha música em casa, não tinha disco, não tinha nada, eu comecei a escutar Cultura FM. Aliás, quem ainda não escuta a Cultura FM de São Paulo... 103.3. Eu acho que, assim, grande parte da minha cultura musical eu tive escutando a música, porque era uma época que os discos eram muito caros, a gente não tinha acesso, né? Não tinha YouTube, não tinha nada. Então, assim, eu conheci o repertório escutando rádio, né? E foi quando eu comecei também a frequentar concertos. Eu comecei a frequentar concertos muito cedo. Eu tinha 14 anos, eu pegava ônibus. Como foi isso para os seus pais? Não, minha mãe sempre me apoiou muito, né? Então, assim, era fácil, porque... Assim, era uma época em que eu, com 14 anos, saía, pegava ônibus e ia onde eu queria, sabe? Já independente, não precisava dos seus pais para te levar no concerto. Não precisava, imagina. Eu me lembro, acho que eu tinha... Foi a primeira vez que fui no Teatro Municipal, foi em 1979. Eu tinha 14 anos, fui de ônibus, voltei quase de madrugada, assim. Cara, acho que é a primeira vez que eu escuto uma história parecida assim com a sua. Caramba! E assim, e aí eu comecei a ir. Agora, tinha uma coisa também bastante interessante, que eu falo com muito... Uma lembrança que eu tenho com muito carinho, um programa de TV dos anos 80, que era apresentado pelo maestro Jamil Maluf. Uma pessoa a quem eu também tenho toda a minha admiração e um grande respeito, o maestro Jamil Maluf. O programa na TV Cultura se chamava Primeiro Movimento. E eu me lembro que teve uma sequência... Que é o movimento que normalmente os violinistas sabem tocar. Exato. Tô brincando, gente. E o Primeiro Movimento, eu me lembro que eu ia até lá ao Teatro Franco Zampari para assistir. Era muito legal. E, assim, ia assistir ao vivo o programa e tal. Me lembro... E assim, e teve uma sequência, acho que 2 ou 3 programas, que ele foi dedicado à ópera. E eles usaram aquele programa para fazer óperas curtas. Então, assim,
A primeira ópera que eles apresentaram no primeiro movimento foi Bastião e Bastiana, de Mozart. Que foi a primeira ópera de Mozart, né? E eu cheguei lá e falei assim, era a primeira vez que eu ia assistir uma ópera. Eu não tinha ido no Teatro Municipal ainda para assistir a ópera. Aí eu falei, Bastião e Bastiana, vamos ver, legal. Aí eu olhei a orquestra. A orquestra de Bastião e Bastiana é aquela orquestra típica de Mozart, naipe de cordas, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, 2 oboés e 2 trompas. Não tinha flauta. Era curioso, porque quando eu comecei na história da música, a flauta doce era muito limitada, então me parecia natural na minha cabeça que eu iria migrar para a flauta transversal. Né? Porque é um instrumento mais, né? Então, assim, aqui eu tava na minha cabeça que era uma flauta. Eu comecei até a encher o saco do meu pai, né? Falei, eu quero uma flauta, quero tocar flauta. Eu preciso de um instrumento melhor, porque a flauta doce era muito limitada, né? Assim, aquelas digitações de forquilha é sempre muito difícil, né? E eu enchi o saco do meu pai pra comprar a bendita flauta transversal. Na época ainda tinha um mapping, me lembro até hoje que eu ficava assim, chegava no mapping, tinha uma seção de instrumentos musicais e que tinha uma flauta transversal, eu ficava babando em cima da flauta lá. E minha mãe ia passear e me levava, eu ficava babando, mãe, vamos lá na parte de música, não sei o quê. E nada da flauta, né? Meu pai, imagina, não liberava, imagina. Mais curioso que aconteceu essa história do primeiro movimento, aí eu cheguei lá e falei assim, que estranho, né? Não tinha flauta na orquestra, né? Eu falei, estranho. Mas tudo bem, vai. Aí na semana seguinte eles apresentaram La Serva Padrona do Pergolesi, né? Que eu também, assim, são 2 óperas muito lindas, né? E La Serva Padrona só tem cordas, não tem nem oboés nem trompas. Eu falei assim, pô, eu vou tocar um instrumento que não tem? Aí eu me lembro de escutar na própria TV Cultura, na Rádio Cultura, que eles fazem vários comentários, análise das obras, né? E falam assim, não, porque os violinos são a espinha dorsal da orquestra, né? Se fala isso, né? Eu falei, então é isso aí, esse instrumento aí que eu vou tocar. Aí eu comecei a estudar violino, né? Aí foi a época que foi criada a Universidade Livre de Música. Né? Exatamente, comecei a estudar violino com a Cecília Guida também, o que foi um privilégio. Que maravilhoso. Professora Cecília Guida que esteve aqui, veja um episódio com ela. Tive esse privilégio, né? Porque ela é uma professora de experiência internacional e assim, ou seja, assim, eu acho que a Cecília, o que eu devo a Cecília hoje é justamente a exigência, o nível de exigência, o apuro técnico, o refinamento técnico, né? Que começou na escola municipal e depois... começou na ULM na época, né, que hoje é a atual EMESP, e depois segui na Escola Municipal de Música, estudando com ela. Foi quando eu conheci também o violinista Kleberson Buzo, que é o Spala da Orquestra Acadêmica Uniópera. Que também tem um episódio aqui. Tem um episódio aqui, exatamente. E nossa amizade vem daquela data, né, que a gente era 2... Colega de violino. Exato. E eu acho que ele tinha 10 ou 11 anos na época, eu tinha 14. Então, assim, tem várias histórias interessantes. Mas foi essa que começou a minha história com violino. Mas é claro que desde aquele momento, para mim estava claro que, assim, eu não sonhava em ser um violinista. Né? O violino era uma ferramenta para algo. Exato, porque eu sabia que eu ia precisar tocar violino para o trabalho que eu ia fazer, como regente, como, né? E também me entusiasmava essa questão de compor, né? Porque eu acho que, assim, numa visão infantil também, né? Assim, você olhava assim, se o Mozart pode, eu também posso. Era bastante ingênua essa visão. Mas não deixa de ser verdade em algum nível. Não, porque isso também tem a ver com a minha trajetória de regente. Porque, assim, eu tinha um certo sonho de compor, e tal, mas eu pensei, poxa, mas... Eu vi naquele filme que ele compunha e ele mesmo regia. E eu falava assim, acho importante que se eu for compor alguma coisa, é importante que eu seja regente, porque eu não sei se outros regentes vão querer tocar minha música. Então, se eu for regente, eu posso eu mesmo regir. Então, assim, no fundo, lá daquele adolescente, Luciano, completamente ingênuo, sem conhecer nada, nasceu essa visão de, tipo assim, um pouco utilitária, né? Tipo, eu vou reger para poder... Mas eu não conhecia o mundo da música, né? Mas que doido. Eu digo que a história que você está contando é um pouco diferente das histórias que eu conheço, pelo menos da minha percepção das histórias que eu conheço. Inclusive da minha, porque a minha paixão não foi pela música. E talvez por isso na conversa anterior nós tínhamos visões contrastantes antes de gravar aqui. Porque a minha paixão no início e até hoje, claro, eu amo música, mas ela é mais pelo instrumento específico do que pelo conceito de Tchaikovsky ou qualquer outra coisa. É o instrumento e as possibilidades do instrumento. Que também são infinitas. Exato. Que transcendem a música erudita. E o senhor veio do mais... Você veio do mais etéreo. Que assim, eu curto
esse tipo de montagem, esse tipo de universo, eu quero estar dentro do universo. O que eu vou fazer? Eu descubro. Mas essa coisa... Mas é uma visão super bonita. Exato. Mais nobre até. De olhar e falar, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. Qual instrumento vai ser? Qual caminho eu vou... Não quero saber. Eu vou descobrir. Aquilo ali. Porque quando as pessoas me perguntavam qual instrumento que você mais gosta, eu falo orquestra. Mas assim, lembrando que orquestra, que o coro faz parte da orquestra. Isso é uma coisa importantíssima. Tá? Importante você que vai lá e fala assim, músicos e cantores. Não, os músicos são todos. Todos. Músicos, instrumentistas e músicos cantores. Músicos e percussionistas é o correto. Tô brincando, gente. Beijo pros percussionistas aí, pra todos meus amigos, Brincadeira, Edu Janezella e todo mundo. Bom, mas eu quero voltar um pouco para aquela outra conversa que eu comecei, aquela outra história, que foi o começo da Uniópera, né? Que foi a minha ida para a Alemanha. E quando eu falei, né? A música é um Olimpo onde todo mundo pode estar. E assim, porque depois de entrar no violino, eu entrei na USP, na graduação em regência, do bacharelado em regência, e foi quando a minha vida mudou. Comecei a tocar piano, hoje em dia eu toco muito mais piano do que violino, óbvio, cravo, né? Em alguns dos concertos da Uniópera eu me arrisco a tocar cravo, porque eu gosto muito. E como a gente faz concertos sem regente, então nesses concertos eu costumo tocar parte do contínuo no cravo, né? Mas porque na regência faz parte, né? Tocar piano, o piano é um instrumento muito importante do dia a dia para regência, né? Mas eu acho que assim, o mais importante que eu falava, agora eu retomo a história de quando eu falei da Alemanha, foi o impacto de perceber o papel da música na vida das pessoas. E eu tô falando da música de Bach, Mozart, né? Porque quando eu fui para a Alemanha estudar lá, eu não tinha bolsa de estudo. Então eu cheguei lá, eu falei, preciso arranjar um trabalho, né? E assim, para minha surpresa, eu cheguei na Escola Superior de Freiburg e tinha lá vários anúncios, assim, precisa-se de regente pro coral da igreja. Eu falei, nossa, um anúncio aqui, peguei o número, liguei para a pessoa, né? Aí o cara falou assim, olha, então vem aqui tal dia, você vai fazer seu Probe Dirigat, que seria o ensaio teste, né? Você vai ter 30 minutos para ensaiar o coro, né? E aí nesses 30 minutos a gente vai fazer a avaliação, né? Eu fiquei sabendo na época que eu tinha 5 concorrentes, né? 4 concorrentes, eu era o quinto, 4 alemães, né? Colegas lá, estudantes também da Hochschule, né? De Freiburg. E aí fiz o ensaio, né? Eu já sabia falar alemão mais ou menos bem, porque eu já tinha ido para a Alemanha para estudar alemão, né? Aliás, conhecer línguas estrangeiras é algo essencial. Se tem alguém que está nos assistindo, né? Quero dizer que saber falar inglês, italiano, alemão é algo tão importante quanto saber contraponto e harmonia, né? Até porque boa parte da literatura relacionada ao que a gente faz está pelo menos em inglês, assim. Exato. Aí depois em italiano, francês, etc. Exato. E nessa hora eu fiz lá o ensaio, né? Era um coro de igreja e assim, não era o coro da catedral, não. Era um coro de uma cidade, né? Do subúrbio de Freiburg, que já é uma cidade pequena, né? Um coral feito essencialmente por idosos, né? Mas eles adoraram o meu trabalho. Você tá escolhido. Falei, ufa, né? E mal sabia eu que aquilo, eu estava muito mais do que entrando... Naquele momento eu vi assim, que bom, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel, né? Assim, tenho dinheiro para pagar o aluguel, tenho dinheiro para pagar meu almoço. Mas mal sabia eu que ao entrar na regência daquele grupo, eu ia aprender mais ali do que das aulas que eu tive na própria Hochschule, né? Porque eu não tinha sido diretor de um coro no Brasil antes de ir para a Alemanha. Então, assim, o primeiro coro do qual fui diretor era um coro de igreja lá na Alemanha. Então, e de repente, assim, parabéns, né? Você foi escolhido. Aí, né, eu me lembro que os coros da Alemanha tem uma organização muito grande. Tem o presidente, o vice-presidente e tal. Tem toda uma organização, né? O regente é um empregado, né? Então, eu falo assim, olha... Então, ele é o gerente do setor. Exato. Aí chegou o presidente e fala, olha, tá aqui a programação do ano, né? Essas são as missas que a gente vai cantar. Você precisa dizer qual é o nosso repertório, né? E tipo assim, de repente eu vi, né? Tipo, tinha um ano para preparar o repertório, né? E assim, e como construir aquilo, né? E foi esse o aprendizado. Eu acho que foi ali que eu aprendi, nasceu o diretor. E sabe? Você já tinha essa disciplina de
horários, programação tão antecipada. Isso também foi um planejamento. Apesar de que, assim, eu sempre fui uma pessoa, eu acho que assim, me considero relativamente disciplinado nesse sentido, porque eu sempre soube que eu mesmo tinha que administrar meu tempo. Eu imagino que vocês também, como violinistas, né? A gente tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, você não consegue. Mas tem gente que tem a disciplina, mas não tem a organização necessária para uma gerência, por exemplo, de uma orquestra, de um grupo. Assim, de longo prazo. Mas eu acho que assim, isso é um aprendizado que vem do pessoal pro coletivo, né? Então, assim, isso não foi exatamente difícil para mim, mas é aquele aprendizado de que, assim, hora é hora, não existe atraso, principalmente quando você é o regente, quando você é o líder, né? A liderança, ela exige de você uma postura, né? Não é uma rigidez, né? Uma exemplo. Organização, um exemplo, isso. Mas assim, de repente eu me vi na responsabilidade de criar a programação do grupo. Eu acho que foi ali que eu realmente aprendi a ser um diretor. Porque uma coisa, o que a gente aprende na faculdade, você aprende a reger. Você pega uma música, você rege assim, você tem isso, você aprende as técnicas. Mas ninguém te ensina a ser um diretor. Né? Ninguém te ensina a fazer uma programação. Né? Falar com pessoas. Se bem que até não vou ser injusto, né? Eu tive aulas na USP com o maestro Ailton Escobar. Aqui eu também devo muito do meu conhecimento. Né? E ele falava até bastante sobre programação. Né? Me lembro de uma das tarefas da faculdade ter sido: se você fosse regente de uma orquestra, qual seria a programação que você ia fazer? E a gente fazia a programação e ele iria criticar essa programação. Né? E me lembro os pontos que ele apontou e tudo mais. Então, assim, já tinha tido uma ideia, mas outra coisa é você realmente realizar. Né? Uma coisa é você fazer uma programação para uma orquestra imaginária, outra coisa é você ter um coro na mão, né? Você ver as deficiências, as dificuldades e tal. Escrever a programação para a realidade daquele grupo. Exato. Quanto tempo você teve de quando aconteceu isso, de te entregarem a agenda até você entregar a programação? Menos de um mês. 2-3 semanas. Sentar e... É claro que assim, eu fui definindo a programação dos 6 primeiros meses e depois fui adaptando. Mas você tinha conhecimento de obras de coro, assim, externas? Sim, não. As obras corais eu sempre fui sou apaixonado pelas obras vocais. Você meio que já tem que ter uma pré-enciclopédia na cabeça, assim, nessa momento... Bom, isso também é uma coisa que eu falo nas minhas aulas de regência lá na Unesp. Né? Eu falo para os alunos. Falo assim, olha... O trabalho mais difícil de um regente é repertório. É conhecer repertório. Pesquisa de repertório todo dia. E quando eu estou escolhendo repertório para uma apresentação, às vezes eu fico dias e horas. Eu demoro mais para encontrar a obra do que para estudá-la. Muitas vezes. Porque eu me preocupo muito com a questão estilística do repertório. Aliás, o Kleberson sabe bem como a gente discute. Esse é um dos pontos que a gente discute muito. Eu não sou o regente que apresenta... É aquilo que eu digo. Não dá pra gente comer... Não dá pra gente servir feijoada com lasanha. Entende? Feijoada é delicioso. Quer dizer, eu não como, mas eu sei que as pessoas gostam. Lasanha é bom, mas não faz nenhum sentido você comer feijoada junto com lasanha, né? Assim como eu acho que não faz nenhum sentido a gente tocar bar com Caetano Veloso. Que eu amo bar, amo Caetano Veloso, mas bar é bar, Caetano Veloso é Caetano Veloso. Eu também digo uma coisa muito séria para os alunos, que é... Assim como você não faz balada na Sala São Paulo. Exato. A balada é bom para quem gosta, no espaço da balada, exato. etc. É isso. Cada música tem o seu espaço, cada espaço tem sua música. Se eu vou num bar... momentos. Se eu vou num bar, eu não quero ouvir Beethoven, claro. Adoro Beethoven, mas eu não quero ouvir Beethoven no bar. Eu quero ouvir Caetano, Milton, né? Gilberto Gil, né? Ou jazz, ou se eu vou numa disco, também não quero ouvir Caetano, eu quero ouvir o Putz. Se eu vou na discoteca, entende? Você entende? Por quê? Cada espaço tem a sua música, cada música tem o seu espaço. Então, acho que assim, eu sempre tive essa questão. Então, acho que assim, a pesquisa do repertório é algo muito delicado, né? E eu digo isso, não é só uma questão de gosto. É uma questão técnica. Porque, por exemplo, que eu também converso sempre com meus alunos sobre isso, os principais concursos internacionais, né? Concerto para violino, né? Você chega num concurso internacional, qual a primeira exigência do júri? Que você toque uma peça barroca, uma peça clássica, uma peça romântica. E assim, por que o júri pede isso num concurso? Porque a coisa mais difícil para um instrumentista é tocar Bach no estilo de Bach. Tocar
Mozart no estilo de Mozart e tocar Brahms no estilo de Brahms. E assim, por quê? Por mais experiente que o músico seja, é tão contrastante a maneira de tocar de um que, assim, demora até o som ficar na orelha. E assim, se isso é difícil para um solista, imagina como isso não é difícil para um coro amador, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você escolhe repertório para um coro, por exemplo, e o mesmo se aplica para uma orquestra, se eu coloco uma peça renascentista junto com uma peça romântica, a chance das duas ficarem ruins, porque a renascentista não vai ficar renascentista e a romântica não vai ficar romântica. Entende? Vai ficar um meio a meio. Entende? E eu digo isso, inclusive, com a experiência da nossa orquestra, da Uniópera. Entende? Assim, é difícil, mesmo os músicos profissionais de altíssimo nível que tocam, né? Você toca o estilo e demora até todo mundo tocar e sentir a sonoridade daquele estilo. A orquestra como um todo. Exato. Claro que, provavelmente, alguns indivíduos conseguem fazer essa transição mais fluida. Porém, quando você está falando de um grupo, se o grupo inteiro não está fazendo, não vai então, soar. Assim, é algo que demora para pegar, mesmo por mais experiente que seja. Então, isso significa que, se eu faço um programa que só tem obras de Mozart ou obras com o mesmo estilo, a chance daquilo ficar bem executado no mesmo estilo é muito maior do que que a gente faz o estilo. Me lembro, por exemplo, que no ano passado a gente fez o Requiem de Mozart e na abertura a gente fez o Adágio para cordas do Samuel Barber. Maravilhoso. Que são uma duas das obras. Minhas peças favoritas. Que são duas obras que dialogam bastante, na minha opinião, assim, psicologicamente, espiritualmente. Mas estilisticamente elas são completamente diferentes. E eu me lembro da dificuldade que foi a orquestra tocar o Adágio para cordas do Samuel Barber e assim, ok, agora Requiem de Mozart, espera, muda a chave. E foi difícil, mesmo com uma orquestra muito bem ensaiada, com músicos muito bons, né? Eu acho que quero deixar isso de aprendizado, de dica para quem está nos seguindo, né? A questão do estilo é essencial, né? O estilo, me lembro também na experiência do próprio coro, tinha uma época que a gente estava ensaiando o Choros 10 de Villa-Lobos, que é uma peça, né? O coro canta um negócio meio selvagem, né? Assim, Choros 10, e a gente começou a ensaiar a criação de Haydn, que é uma obra delicadíssima. E às vezes a gente tinha que fazer no mesmo ensaio, metade do ensaio, Villa-Lobos, metade Haydn. Tipo assim, não. Se a gente fizer Villa-Lobos, depois não dá pra cantar Haydn. Não dá. Então eu comecei a fazer Haydn primeiro, depois demorava um pouco no Villa-Lobos aí. Porque tudo isso faz parte desse refinamento estilístico, né? Mas eu tô falando tudo isso porque quando a gente estava falando sobre a escolha do repertório e o quanto isso era importante. Mas eu acho que assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse coro, que é o coro da igreja São Pedro e São Paulo, do bairro de St. Georgen de Freiburg, no sul da Alemanha, foi que ali, assim, e eu comecei nessa preparação, eu estava muito preocupado de escolher um bom repertório, né? Então eu falei assim, bom, missa de Natal, vamos fazer uma missa de Mozart. Tinha verba para contratar uma pequena orquestra, eu falei, vamos fazer uma missa de Mozart. E assim, pô, sensacional, né? E eles falaram assim, a gente já tem uma missa de Mozart no repertório, vocês não vão fazer outra, né? E aí fizemos a missa breves em Ré menor, isso na missa, né? Isso era uma coisa, não era um concerto, era uma cerimônia. E a gente fez, e eu compus obras para eles fazer também, foi muito legal. Eu acho que assim, uma das boas experiências da música sacra, né? Eu acho que assim, uma parte muito boa de se trabalhar em igreja é a oportunidade que você tem de compor. Porque eu comecei a falar que assim, o meu ímpeto infantil era compor. Para poder reger suas próprias coisas. Mas assim, eu mal conhecia obras de Beethoven. Na hora que eu entrei na faculdade e comecei a ver Beethoven, Mahler, Schumann, Brahms, eu falei, gente, eu nunca vou escrever nada que chegue nem perto disso. Então, tipo, assim o projeto de ser regente, de ser compositor ficou meio de lado. Principalmente porque na USP a gente tinha aulas com um grande professor de composição, Willy Correia de Oliveira, e que, assim, as aulas dele eram destruidoras, né? Ele falava assim, quer dizer, assim, os que conheceram o Willy, que conhecem o Willy, sabem o quanto ele a rigidez dele do ponto de vista musical, o rigor, é um negócio tão
pungente, assim, foram as piores notas que eu tive na universidade, né? Porque ele é absolutamente destruidor quando fala sobre criação musical, né? E foi quando eu desisti totalmente de compor qualquer coisa, porque ele falava assim, nunca coloque uma nota no papel, a não ser que ela seja absolutamente necessária para a humanidade. Né? E assim, isso era uma coisa tão... Eu falei, gente... Né? Eu acho que eu nunca vou ter uma nota, colocar uma nota no papel que seja necessária para a humanidade. Então, eu partilho de outra opinião. Acho que nenhuma nota no papel é necessária para Não, assim, eu entendia, eu acho que assim, isso... eu entendi, no sentido artístico. Exato, isso fez efeito em mim justamente porque, assim, cada música que eu conhecia, Mahler, Brahms, Shostakovich, Prokofiev, eu falei assim, cada nota que foi colocada naquele papel foi absolutamente necessária para a humanidade. A humanidade não seria humanidade sem a Nona Sinfonia de Beethoven. Você entende? Então, assim, concordo plenamente. Entende? Então, assim, não faz sentido você escrever algo que não seja essencial para a humanidade. Entende? Então, assim, aquilo brecou totalmente o meu impulso. A humanidade era dividida antes da Nona Sinfonia e pós-Nona Sinfonia. Concordo, em parte. Concordo. Isso de colocar o coro, de fazer tudo isso, você fala, meu Deus! Pois é. Mas eu acho que assim, a questão maior é que, eu tava voltando à questão da igreja, é que o legal da igreja é que é diferente, porque como a igreja ela tem uma necessidade, ela tem temas, né, que ela aborda, então assim, o músico de igreja tem a oportunidade, quer dizer, depende um pouco da denominação, claro, que você trabalha, mas a maior parte das igrejas cristãs, você acaba sendo, existe uma demanda por música. Por exemplo, aliás, essa também é bem interessante. Quando eu resolvi compor, teve duas chances assim muito importantes lá na Alemanha que me trouxeram de volta para a composição, tipo, sem você querer, obrigatoriamente. O primeiro que assim, a missa de estreia a minha estreia como regente do cantorato São Pedro e São Paulo, em Freiburg, ia ser, olha que é coisa de alemão mesmo, né? Isso no ano 2000, né? Foi a inauguração das placas de energia solar no teto da igreja, né? Coisa típica da Alemanha, né? Olha, a gente tem uma igreja... Inauguração de um portão então, de uma cidade, tipo Brandenburgo. Não, mas assim, a Alemanha era muito isso, né? Tipo assim, olha, energia solar. Então vamos instalar um teto de energia solar na igreja e tal. E assim, e com o excedente da energia vai transformar em ajuda para uma comunidade carente no Peru. Era um negócio assim, né? E tinha uma missa de inauguração. E eu falei... Puxar esse cabo aqui que ele tá te prendendo. Eu não quero que ele te prenda. Desculpa. Aí eu falei assim, legal, né? Aí eu falei, uma missa, energia solar. Meu, qual é o repertório para uma missa onde você é inauguração, né, de um teto de energia solar? Seria pecado tocar host? Sei lá. Não, se tivéssemos... Não, aí que tá. Se eu tivesse uma orquestra grande, eu teria várias ideias. Mas não tínhamos. Aliás, nem tinha orquestra nesse concerto, era só coro e órgão. Ok. O órgão já começa a ter outras ideias, né? Mas, assim, tinha uma série de... Tinha uma musiquinha que... O senhor era quem tocava órgão? Não. Okay. Tinha um organista. Mas assim, eu comecei a juntar algumas ideias. Tinha um cânone bem simplesinho que eu gostava muito em alemão, que era assim... Vou cantar em português. Do amanhecer até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor, seja louvado o nome do Senhor. É um cânone, né? Que as crianças cantam lá na Alemanha, né? Eu pensei, eu posso, baseado nisso aí, né? Vou fazer uma música, vou compor uma fantasia para coro e órgão, né? E também fazendo citações da oração de São Francisco, né? Essa coisa do irmão Sol, irmã Lua, e não sei o quê. Aí eu fiz uma mini cantata com órgão solo, criando assim, usando as notas da série harmônica no órgão. Começava lá no mais baixo, fazia o espectro, né? Como se fosse a luz do sol. E aí, fazendo as citações da oração de São Francisco. E terminava com um grande cânone do coro cantando. E eu falei assim, e aí todo mundo achou o máximo, né? Porque a luz e não sei o quê. Então o nome da obra ficou Lucis Creator Optime, né?
Ó, legal. bom criador da luz. Tinha um hino gregoriano também que a gente fazia no meio e tal. Então, eu falei assim, por quê? Porque é necessário, né? Então, acho que assim, naquele momento podia ser até que aquela música não seja necessária para a humanidade, mas para aquela comunidade ia ser necessária. Então, bora escrever. E o pessoal curtiu muito. E a outra história engraçada do São Pedro e São Paulo de Freiburg foi que eu queria fazer uma cantata de Bach. Aí eu fui, procurei. Só que assim, como era um coro feito essencialmente por idosos, eu tinha dificuldades, por exemplo, no naipe de sopranos, que elas não conseguiam cantar notas muito agudas. E, por outro lado, tinha um naipe de tenores que chegava a notas agudas muito facilmente, porque as vozes masculinas agudas, elas têm uma tendência a ficar cada vez mais agudas, né? Você não perde a nota aguda, agora sopranos perdem as notas agudas, né? Então, me deu um trabalhão procurar uma cantata de Bach que funcionasse pra gente ali. Aí, quando eu encontrei, a gente chegou, eu falei com o presidente, não, legal, vamos contratar a orquestra, os solistas, e vamos montar a cantata de Bach, e anunciamos solenemente, né? E como todo coro, tem sempre o pessoal da oposição, né? Aí uma senhorinha da oposição, que não gostava de mim, falou assim, Rea Camargo, né? Senhor Camargo, Rea Camargo, mas essa cantata de Bach só tem 25 minutos, o que mais vai fazer no programa? Eu pensei, o que vão fazer no programa? Eu não podia demonstrar que eu não estava sabendo. Né? Eu não tinha pensado nisso, né? Tipo, eu falei assim, não, realmente, a da cantata dura 25 minutos. Eu falei, não, mas tem uma outra obra que a gente vai fazer junto, já tá. Mas que obra é? Eu falei, não, assim, semana que vem eu anuncio. Ah, tá bem. Aí, no dia seguinte, eu cheguei na biblioteca da faculdade. Essa é uma vantagem, né, de você estar numa faculdade que tem uma biblioteca, né? Assim, 30 volumes com a obra completa de Bach, né? Gesamtausgabe de Bach lá. Peguei cantata 1. Eu olhava, cantata 2, cantata 3. Assim, aqui soprano é muito agudo. Aqui, a orquestra é muito grande, a gente não tem instrumento. Aqui, a parte do coro é muito difícil. Assim, aqui, a parte do coro é fácil, mas em compensação tem os instrumentos que a gente não tem. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 150, 200, cantata 348, e não tinha outra cantata que a gente ia dar conta de fazer. Eu pensei, não, pensar em Handel. Aí lá, Handel Gesamtausgabe, né? Obra completa de Handel. Não tem. Aí tipo, eu falei assim, e agora? Você quer saber de uma coisa? Eu vou compor um negócio. Porque aí se eu compuser, entendeu? Eu faço, eu escrevo exatamente com os instrumentos que temos, sei as limitações do coro, e aí vai dar certo. Assim, eu sei que eu escrevi uma cantata e assim, eu me lembro que eu cheguei com um rascunho pro coro ensaiar, porque o concerto estava marcado, né? E não tinha tempo de eu terminar a partitura. Então eu escrevi um rascunho das partes de coro, escrevi e pronto. E pensando assim, eu vou fazer uma coisa simples. Isso em 2000. 2001. Esse já era 2001, já era no meu segundo ano. Ou seja, escrevendo à mão ainda ou não? À mão, claro. Apesar de que foi lá na Alemanha que eu comecei a aprender a mexer num programa de edição de partituras. Porque antigamente, senhoras e senhores, a gente escrevia na mão as partituras. Na mão. E tirava as partes, copiava tudo na mão, exatamente. E aí, no caso aqui, de quem tá compondo, você escreve a grade na mão, terminou de escrever, aí você tem que copiar as partes individuais num outro papel pra quem vai... Ou dá pra alguém copiar, enfim. E nessa época eu ainda fazia à mão. E eu pensei, eu vou escrever uma peça simples, sei lá, uma coisa de abertura e termina com a cantata de Bach. Na hora que eu terminei de escrever a obra, cara, ela ficou tão pungente que eu falei, isso aqui não dá... Se eu fizer antes, vai estragar a cantata de Bach. Né? Porque, assim, eu fiz uma obra para órgão solo, né? Baseada num antigo hino latino, que é Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Né? E apesar da relativa simplicidade do coro, assim, ela tem uma... E eu comecei a usar... Essa também é uma história célebre, porque o órgão de tubos da igreja, né? Eu tinha o privilégio de ter a chave da igreja, então eu ia lá à noite e ficava sozinho lá no órgão de tubos, tocando, e era muito divertido, eu me divertia muito, eu passava horas e horas no órgão. E às vezes acontecia de eu estar anotando alguma coisa e eu esbarrava na tecla do órgão. E assim, era tenebroso, porque aquela igreja escura, né? Frio. E aí fazia uns barulhos assim, sabe? Eu assim, tem fantasma aqui. Depois eu percebia que era eu esbarrando na tecla do órgão. Aí eu comecei a mexer porque o órgão era 100% mecânico. Assim, a registração do órgão eram alavancas de madeira, né? Aí eu começava a puxar e apertava o pedal. Eu falei, opa,
tive uma ideia aqui. Né? E daí sai música contemporânea. Não, mas foi isso mesmo, porque era assim, era um grande hino, né? Hino, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. E aí, o último, já tinha pensado no último movimento, que era uma fuga, que é céus e terra passarão, mas minha palavra não passará, um trecho bíblico. É engraçado, porque o hino era em latim, mas a parte final era em alemão. Né? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Mas eu falei, precisa de uma introdução. Né? E aí eu peguei o salmo, das profundezas, clama a voz, né? De profundis clamavi. E essa profundeza tinha muito dessa coisa da... Na época, assim, era meio solitário lá na Alemanha, confesso. E eu me lembrava dessa coisa de deitar na cama e sentir a respiração. E ficar ouvindo o barulho da respiração no silêncio, né? E aí eu peguei o pedal do órgão e apertava assim. Ele abria a registração só metade, aí ele fazia... Não saía som, mas você ouvia o sopro. Eu coloquei isso na música. E aí eu comecei. E o coro começava. De profundis. E depois começava o hino. E assim, a orquestra parava de tocar e o órgão Volleswerk, que é o órgão total tocando. Tchá, 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 que era a entrada do Cristo, né? Assim, era a simbologia do Cristo. E eu me lembro que quando terminou aquele concerto, assim, veio algumas pessoas pra mim, veio uma senhorinha e falou assim, né? Maestro, eu fiquei tão emocionada, tão comovida com a música, porque naquela hora que o órgão tocou aquela respiração, eu me lembrei do meu marido, que estava na UTI. Quando ele falou isso, deu um negócio assim. Eu falei assim, gente, a gente não faz ideia, né? Não. Do que a gente acessa nas pessoas, né? Aliás, essa música tem uma gravação na internet, tem no SoundCloud. SoundCloud. Como que as pessoas acham? Acho que é Luciano.Camargo, eu não sei direito. Luciano Camargo, qual o nome da peça? Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. No SoundCloud. O problema é que colocam o meu nome, eles acham que é o irmão do Zezé, né? Eu joguei Luciano Camargo e apareceu exatamente isso quando eu tava... Pois é, mas acho que tá Luciano Camargo regente ou conductor, sei lá. Mas qualquer coisa, o pessoal pode me seguir aí no Instagram, depois eu vou... Como é o seu Instagram? Pode falar já. Meu Instagram é luciano.camargo.regente. Luciano.camargo.regente. Se você escrever no próprio Google SoundCloud Luciano Camargo Regente, já vai aparecer no próprio SoundCloud Luciano Camargo, cantata, bababá. Christus vincit, Christus... Então, assim, foi uma história. Mas, na verdade, assim, isso também foi uma digressão para falar, porque essa coisa de... A música é um Olimpo para todos. Que primeiro que, assim... E o senhor escreveu notas importantes para a humanidade. Essa senhorinha foi um testemunho disso. Pois é. Pelo menos para aquela pessoa. Assim, então, acho que, assim... Foi cumprido, estava valendo. Mas eu acho que assim, o mais importante, eu acho que é disso que vem a história da Uniópera, né? E é que eu percebi que um coral simples, pequeno, de idosos, né? A gente cantava missas de Mozart, cantatas de Bach, né? Na Semana Santa cantamos A Paixão de São João de Schütz. Era isso. A gente não está falando de cantores profissionais, a gente não está falando nada disso. São de pessoas que têm seu trabalho. Um era tipógrafo, sei lá, tinha uma gráfica. O outro era escritor, editor. O outro é médico, o outro é engenheiro. Você entende? Essas pessoas estão cantando esse repertório. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Por que no Brasil um engenheiro não pode fazer música? Ele pode fazer, né? Por que uma dona de casa, um aposentado, né? Pode fazer, claro que pode. E aí, para minha maior espanto foi ver um dos tenores do coro. Ele falava assim: eu canto também no coro lá da ópera. Mas eu falei assim: o senhor é cantor? Não. Assim, eu tenho outro trabalho, mas ele já era aposentado, na verdade, né? Mas assim, lá o teatro de ópera, o teatro Staatstheater Freiburg, ele falou assim, tem um teatro extra, que é só de um coro extra, só de voluntários. Então ele tem o coro profissional e tem um coro de voluntários que canta nas óperas também. Ele falou assim, você faz parte disso? Faço. Eu falei, gente, não, pera. Assim, o Brasil está um passo atrás, a gente precisa dar um passo à frente. E foi na mesma época que eu conheci o Vienna Symphony. Eu já tinha ouvido a gravação da Nona Sinfonia de Beethoven
do Karajan, que tem o coro da Vienna Sinfonia, e que a gente fala assim, nossa, que coro maravilhoso. Imagina, o coro que o Karajan escolheu para gravar na Sinfonia de Beethoven. Foi ali que eu fui saber que o coro da Vienna Sinfonia é um coro voluntário. Ele não é um coro profissional. Né? Então, assim, foi quando caiu a ficha. E, assim, isso eu estava numa cidadezinha minúscula, no subúrbio de uma cidade pequena na Alemanha, e eu cheguei no Brasil, falei, aqui na cidade de São Paulo não tem um coro onde um cara que gosta de música, eu falei, não, eu quero cantar o Requiem de Mozart, eu quero cantar o nome de Beethoven. Mas sabe que, pra mim, caiu a ficha nos últimos anos de que, por exemplo, essa música que o Bach escreveu, na época dele, também era para um coro voluntário. Exato. As orquestras que Bach, Mozart, para qual eles escreviam e eventualmente regiam, também não eram de músicos profissionais. Exato. Porque a profissão de ser músico é uma coisa muito mais recente. Recente, exato. Não, acho que assim, até existiam alguns músicos profissionais, existiam poucos, exato. Mas não era algo que assim, então assim, eu acho que a gente tem que superar um pouco isso no sentido de que por causa de um certo preconceito que existe. Porque música é para todos. As pessoas devem ouvir música. Inclusive, e querem fazer música. Eu vou aproveitar esse gancho que o senhor falou da galera do coro, que era de todas as idades, de aposentados, de outras profissões, porque no violino didático a gente fala isso praticamente o tempo todo nos nossos conteúdos. A ideia, nosso foco principal é mostrar para adultos que eles podem aprender a tocar violino, para tocar o que quiser em casa, inclusive quem sabe virar músico. Não é exatamente essa a nossa pretensão, mas é que eles possam entender que é para você também. O Olimpo, ele é para todos. Seja bem-vindo ao Olimpo. Né? Não, ou seja, você pode até não ter a pretensão de ser um solista internacional, mas isso não significa que não vale muito a pena você pegar um instrumento e começar a tocar. Porque existe um pouco essa imaginário coletivo de, se não for para você ser o fulano de tal... não faço. Não faz. Não. Eu sempre uso essa lógica a galera que corre na rua. Mas você nunca vai ser o Usain Bolt, por que você tá correndo? Ninguém fala isso, porque não faz sentido. Não, mas você sabe que essa é uma comparação que eu também sempre faço. Que é assim, no canto coral, que eu me dei conta, né? Que especificamente o canto coral, mas isso se aplica em outras áreas da música. Né? O canto coral está para música, assim como a maratona está para o esporte. Maratona é uma disputa de altíssimo nível. Você tem atletas de alto nível disputando ali segundos para ganhar uma maratona, para fazer um recorde mundial. Só que é o seguinte, se você... Numa maratona, você tem no máximo 10 ou 15 atletas realmente disputando. Só que se você fosse assistir uma maratona com 15 atletas, seria a coisa mais chata do mundo. Você entende? Faz parte da maratona ter 1.000, 2.000, 5.000 pessoas participando. É a beleza da maratona. Até porque no caso da maratona, de fato é uma competição, mas envolve muitos outros benefícios. Sim, claro. Que não chegarem em primeiro lugar. Exatamente. Participar da maratona é a graça da maratona. Entende? E na música, e assim, no canto coral é a mesma coisa. Então, o canto coral é a porta, eu diria que é a principal porta da participação das pessoas, inclusive em atividades de alto nível de música. E foi daí que surgiu a Associação Coral da Cidade de São Paulo. Em 2002, quando eu comecei, que eu abri. O problema, a diferença do Brasil para a Alemanha é que na Alemanha todo mundo sabe ler partitura, todo mundo tem educação musical na escola. Aliás, uma das histórias que eu queria ter contado no início era a história do violino, né? Porque eu comecei a tocar violino me achando, né? Porque eu, quando tinha 14 anos, né, no fim dos anos 80, tocando violino, me achava, andava com o violino todo, ostentando o violino nas costas e tal, entrava no ônibus, todo mundo ficava olhando, o que é isso aí, né? É um violino, não sei o que, eu quero tocar violino, gostava de tocar de violino, e era sempre engraçado. Eu cheguei na Alemanha, todo mundo toca violino. Mano, todo mundo toca violino. E eu chegava assim, olha, eu toco violino, a pessoa, que legal, eu também. Tipo, mano, todo mundo toca violino. É incrível, né? E assim, isso foi... E é por isso que, assim... Você pega metodologias alemãs aqui no Brasil, como exemplo a Waldorf, em algum momento na escola, acho que na quinta, sexta série, todos aprendem violino. Todos aprendem violino. Não, você chega na porta de uma escola na Alemanha... Todas as crianças estão com violino nas costas. Todas. Assim, é isso que falta no Brasil, eu acho.
né? Todo mundo canta, todo mundo sabe ler partitura e todo mundo toca violino, pelo menos o básico. Todo mundo, né? Então... não estamos... É que tem o Jorge aqui assistindo. O Jorge. Toca, mas toca 2 notinhas. Não, ninguém falou que é todo mundo profissional. Exato. Então, eu acho que assim, fazer música, e eu acho que esse senso de universalização da música, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá na Alemanha. Entende? Porque você pode cantar, você pode tocar, né? E você pode fazer as obras dos grandes mestres. Eu acho que assim, isso não é... Sabe? E a gente deve se apropriar disso. Né? Isso faz parte da nossa expressão humana. E né? uma coisa que não ficou muito clara é como foi essa transição de violino-regência. Não, ela foi uma transição natural, porque o que acontece... assim que eu entrei na USP, no bacharelado em regência, porque era esse meu objetivo... Como você decidiu que seria esse o seu objetivo? Não, a decisão ela já estava dada antes, naquela época que eu ainda pensava na composição... Aí eu pensei, vou ser regente para poder apresentar minhas obras. Então, eu já tinha direcionado o meu estudo ali para a regência. Um filme mudou a sua vida completamente. Um filme mudou minha vida. E não é um filme qualquer, né? Assim, se alguém que está nos assistindo ainda não assistiu o Amadeus de Milos Forman, assista. Tem outro Amadeus? Não. Tá, ok. Milos Forman só para as pessoas saberem que é o diretor. Né? Sim, Existem outros filmes que falam de Mozart, mas é porque esse filme é um filme que tem, assim, ele é de uma cinematografia absolutamente incrível. A risada do Mozart é não, assim, o filme é uma obra de arte, né? Assim, independente do quanto inspirador ele é, né? Mas, assim, só para chegar um pouco no que é a Uniópera hoje, o trabalho da Uniópera hoje, foi daí que nasceu. Ou seja, assim, eu queria oferecer para as pessoas uma oportunidade delas participarem da música e o caminho era o canto coral ali, né? Eu acho que assim, muito do trabalho que vocês fazem com violino eu faço com canto coral, né? Então eu comecei a oferecer cursos de leitura de partitura, de solfejo e técnica vocal para cantar as grandes obras. E foi dali que nasceu a Associação Coral Cidade de São Paulo e a Orquestra Acadêmica de São Paulo, que hoje a gente chama de Uniópera. Mas o senhor chegou... E era é de universidade? Não, de união. De união, foi daí, exatamente. Exato. União pela ópera e pelo concerto. Né? Porque pela quando eu vi música de Uniópera, eu associei. A Uniópera deve ser porque talvez seja um corpo de ópera vinculado a alguma universidade. Não é. Algumas pessoas já perguntaram isso também. Mas assim, eu acho que assim, a essência do nosso trabalho lá é porque é um trabalho colaborativo. Né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? De pessoas, de amantes da ópera, pessoas que amam a música de concerto, querem fazer música, querem aprender. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre pensei. Tem um monte de gente que quer fazer, não tem? Então vamos juntar todo mundo e vamos fazer? É assim, tão simples quanto isso. Então, é claro que para isso acontecer eu tive que ensinar as pessoas. Mas aí já começou com 100 vozes, orquestra sinfônica. Não, começou muitíssimo pequeno. Começou aqui na Coab Raposo Tavares, bem aqui pertinho. Porque assim, eu fiquei sabendo um pouco mais aprofundadamente da existência há pouco tempo. E aí eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz antes, né? Nossa, que legal, um corpo de ópera que deu certo tão rápido, né? Já assim, pronto. Pois é. Então, mais de 20 anos de história. Mais de 20 anos. Mas eu acho que, assim, aquela história que aconteceu aqui pertinho, eu fico até feliz de dizer que a gente está bem perto aqui. O quilômetro 19 foi aqui que nasceu. Uma região de periferia da cidade, na Coab Raposo Tavares, que eu ofereci o primeiro curso de teoria musical e solfejo. E depois desse curso, onde eu dava o início da leitura de partitura para as pessoas... a gente começava a cantar e tendo um grupo lá de 20, 30 pessoas, eu falei assim, vamos montar um coro? Vamos! E aqui nasceu o primeiro grupo. Depois a gente foi para a Casa de Cultura do Butantã e depois a gente fez um projeto maior. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu um patrocínio. Foi quando a gente juntou a orquestra, que inicialmente se propunha a ser uma orquestra acadêmica, porque éramos todos jovens, todos estudantes de música, né? Cleberson, Jair... Amarildo, Vitor, todas as pessoas que ainda tocam com a gente, né? Jair Guarnieri, que tem episódio aqui também. Tem episódio aqui, exatamente. E outros, né? Anderson Cardoso, fundador, né? E a gente... E assim, era todo mundo jovem, tocava nas orquestras jovens e a gente queria também fazer uma orquestra de pessoas que estavam aprendendo,
Né? Então, assim, a proposta inicial da orquestra era ser uma orquestra jovem, e nós éramos jovens. Só que a orquestra jovem cresceu, né? E segue sendo mais ou menos a mesma. Exato. Tem, assim, em grande medida tem a mesma formação, porque tem muitos fundadores ainda que tocam na orquestra até hoje, 20 anos depois, né? Mas é claro que também, assim, a orquestra no início era pequena, e hoje em dia a gente faz obras maiores, e tem também músicos que não têm sido fundadores lá da primeira formação em 2003, mas de 2005, 2004, o Marco André da flauta, por exemplo, né? E tantos outros que vieram depois disso que estão sempre com a gente, né? Então, assim, a gente, apesar de ser uma orquestra, como a gente costuma dizer, freelance, que não é uma orquestra fixa, mas ela é uma orquestra fixa porque ela é uma orquestra espiritualmente fixa. Porque nós sempre tocamos sempre juntos, então todo mundo já se conhece, já todo mundo sabe a maneira como faz. Então, assim, é uma orquestra que funciona por projeto. E, aliás, é muito importante para quem está nos ouvindo, né? Existem muitas orquestras no mundo, orquestras famosíssimas, né? Que trabalham também dessa maneira, trabalham por projeto, que é exatamente o que a gente faz. Então, assim, sei lá, orquestra solistas barrocos ingleses, por exemplo, né? Orquestra revolucionária romântica, são orquestras todas independentes que também trabalham por projeto, que é o que a gente faz. Mas mesmo trabalhando por projeto, a gente tem um núcleo principal da orquestra que sempre foi, que carrega essa proposta. E desde os primeiros concertos era lotado como é hoje? Sim. Okay. Mas sim, é claro que diferente. Uma coisa é você lotar um teatro com 200 lugares. Outra coisa é você, assim, você fazer 2 concertos num lugar que tem 200 lugares. Outra coisa é você fazer 8 ou 10 récitas num teatro que tem 1.400 lugares. São outras proporções, claro. Mas eu acho que a essência disso vem dessa palavra, união. E é daí que vem o Uniópera. Por quê? Primeiro, as pessoas são tão apaixonadas pelo que fazem, que é óbvio que quem canta no coro quer trazer... E assim, isso é uma coisa que eu compartilho. A coisa que eu mais gosto de fazer um concerto é, quando terminar o concerto, ir até lá, a entrada... E cumprimentar meus amigos, as pessoas que eu amo, sabe? Que estão lá assistindo. Ai, foi tão lindo. É o que eu costumo dizer. Eu odeio aplauso, sabe? Eu não gosto de aplauso. Tanto que assim, eu não dou bis, não faço nada. Termino o concerto, obrigado, 2 aplausos, tchau, saio. Não faço nada. Porque eu acho que o aplauso é o fim da música. Olha que engraçado. Cara, o senhor é um romântico. Mas artisticamente. O que eu gosto mesmo é chegar lá fora, sentir o abraço das pessoas, a emoção, ver de pertinho as pessoas comovidas pelo que assistiram. Esse negócio do fim da música eu acho que vale a pena falar também, né? Porque é uma coisa que eu tenho falado em alguns lugares onde eu tenho oportunidade. Existe um problema existencial na música. Desculpa, eu tô aqui fazendo uma análise... O ego do senhor, ele está... O seu ego, o vosso ego, está vinculado ao resultado artístico do que foi produzido na apresentação e não necessariamente na apresentação como um todo e não necessariamente ao seu trabalho, Luciano. Eu não sou é o que é a impressão que me passa te ouvindo. Está mais vinculado no... Eu honrei o que eu me propus a fazer com isso e não... Eu sou foda porque eu fiz isso. Não, eu acho que assim, o meu trabalho ele vem justamente da consciência do quanto eu sou pequeno perto dos mestres como Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, Bach. Entende? Eu sou minúsculo perto deles. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é fazer dignamente aquilo que eles nos deixaram, entendeu? E essa questão da música, eu estava falando sobre o problema... Existe um problema existencial da música, que poucas pessoas talvez já tenham se dado conta. E assim, mas para mim, como intérprete, ele é muito marcante, que tem a relação direta com a questão do aplauso. Que é, a música, por ser uma arte temporal, portanto, a gente compartilha isso com o teatro também, e com cinema, até certo ponto, que só existe enquanto acontece? Ela só existe enquanto acontece, mas existe um problema, que enquanto você está executando uma música, ou quando você está ouvindo uma música, o tempo vai se decorrendo. Só que em nenhum momento da música você tem ela inteira. Porque se você está ouvindo uma metade da música, você só ouviu metade da música. Então... o seu desejo é ter a música inteira. Só que o único momento em que você tem a música inteira é justamente no momento em que ela acaba.
Percebe que isso é um paradoxo? Uhum. E esse é o paradoxo, e esse é o problema do aplauso. E esse, inclusive, é o problema para quem está nos assistindo, por que a gente prefere que as pessoas não aplaudam entre um movimento e outro de uma sinfonia, por exemplo. Por quê? Porque a gente quer saborear, ao contrário da feijoada com a lasanha que eu falei, né? Quando um compositor escreve uma sinfonia em 4 movimentos, ele é uma alquimia. Né? É aquela coisa do primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. Você não vai quando você vai num restaurante de alta gastronomia, você não vai comer, sei lá, um Cheetos entre o prato principal e a entrada. Não! Por quê? O prato ele está preparado de uma tal maneira que você come o prato da frente sentindo ainda o gosto do prato anterior. E a música é a mesma coisa. O compositor escreveu o primeiro movimento e o segundo movimento para você ouvir o segundo movimento com a memória que você tinha do primeiro. Né? É por isso, inclusive, que para mim é uma angústia as pessoas conhecerem tanto o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven e não conhecerem e saberem que você só pode alcançar o quarto movimento da Sinfonia de Beethoven depois de passar obrigatoriamente pela tragédia que acontece no primeiro e no segundo movimento. E passear pelo jardim, que é o terceiro movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Se você não fizer essa caminhada, você não chegou no quarto movimento. O quarto movimento ele existe porque existem os movimentos anteriores. E eu acho que esse fenômeno da música existencial, que é você só ter a música... É por isso que depois, quando acaba a música e tem 3, 4 segundos de silêncio depois dela, é exatamente aqueles 3, 4 segundos que você tá curtindo a música intensamente dentro de você. Só que na hora que você ouve o aplauso, essa música acaba. É como a sensação de quando a gente assiste... Quando você vai no cinema e assiste um filme muito bom... Né? Eu sou assim. Quando eu assisto um filme muito bom no cinema, os letreiros vão passando. E assim, eu não tô lendo o letreiro. Eu só estou curtindo o filme que acabou naquele momento. E às vezes eu fico 5 minutos. Eu assisto o letreiro inteiro. Não pelo gosto... De saber quem fez o quê? Não, mas é simplesmente você prolongar aquela sensação que você precisa ter, né, com a música. Então é por isso que eu falo, o sonho da minha vida é fazer um concerto e terminar sem nenhum aplauso, me retirar e chegar na minha casa em silêncio, ainda com a música continuando por 1 hora. A dopamina correndo no cérebro loucamente. Exato. Esse é um sonho que eu não realizei ainda, mas eu acho que, assim, existem algumas músicas que nos convidam a isso. É claro que músicas muito, né, assim, faz parte. É difícil não ter Quem aplauso, assiste também quer manifestar essa satisfação e o aplauso é uma maneira de manifestar e eu acho lindo isso. Mas o que eu gosto mesmo é de conversar com a pessoa no fim e a pessoa fala assim, adorei, gostei disso, gostei daquilo, achei incrível quando o coro se abraçou na Nona Sinfonia, falando no momento em que eles cantam multidões eu vos abraço, né, e que isso é uma marca registrada do nosso coro, né, que do coro se abraçar no meio do concerto, na hora que está cantando os Eidumschlungen, né, então... Vocês estão fazendo a montagem agora da Flauta Mágica. Exato. Quando são... Eu vou tentar adiantar esse episódio, na verdade, pra galera talvez conseguir assistir e alguma resta, pelo menos. Quando vão ser as datas? Sim, estreia hoje, né? Que é 2 de novembro. 2 de novembro. No Teatro Bradesco. E ainda há ingressos pra semana, tá? Uhum. Então, nesta semana tem... ao todo serão 8 récitas, né? Do Teatro Bradesco. Então, ainda há ingressos disponíveis. Venham assistir a Flauta Mágica. Porque... acontece dia 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Exato. Okay. E tem uma novidade também a respeito da nossa montagem da ópera Flauta Mágica, que é no dia 9 e 10 a gente vai ter uma versão diferente. Porque do dia 2 até o dia 8 a gente vai fazer a ópera original, completa, cantada em alemão no original. E no dia 9 e 10 a gente vai fazer uma versão especial para crianças, que é uma ópera que ela vai ser cantada em português, é uma versão cantada em português, com alguns cortes, ou seja, mantendo, obviamente, os trechos essenciais da ópera, mas com cortes para que ela seja mais... palatável para uma criança. Não que não seja, eu acho que assim, a gente tem, a nossa experiência lá no Teatro Bradesco é que temos sempre muitas crianças no nosso público, mesmo nas óperas mais longas, né? Mas eu acho que assim, se a gente puder fazer um espetáculo que seja específico para crianças, que tenha mais crianças presentes, eu acho que isso vai ser uma coisa que é uma oportunidade para as crianças entrarem nesse mundo,
Então, fica o meu convite, vou ficar muito contente. E caso você nunca tenha assistido ópera, talvez seja essa a oportunidade. Exatamente. Inclusive, se você não conhece o trabalho, você pode entrar lá no Instagram e escrever Uniópera, que assim, tem vários pedacinhos, tem vou falar os artistas, né? Mas são os cantores dentro dos personagens, contando os pedacinhos da história. Então, Cara, redes sociais, esse é um negócio que chamou muito a nossa atenção das redes sociais de vocês lá do Uniópera. Porque, bom, quando uma orquestra, um grupo é vinculado a uma instituição que dá uma certa segurança, vamos chamar dessa forma, eu acho que talvez a direção não sinta muita necessidade de fazer praticamente nada nas redes sociais, porque você não depende necessariamente da bilheteria ou de chamar muito a atenção das pessoas para irem lá. E a rede social de vocês é muito legal porque primeiro tem muita publicação, tem os personagens contando coisas, falando coisas, tem tráfego pago rolando na página, que é uma coisa que eu... De vez em quando eu tenho um hobby meio esquisito, que de vez em quando eu entro nas páginas das orquestras que eu gosto e eu vou ver o que estão rodando de tráfego pago. É uma tristeza, porque nunca tem nada. Então, assim, pra mim soa quase como assim, estamos aqui no Olimpo, saiba e venha. Tipo... Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Tipo, descobre aí. Se vira. Exato. Meu hobby a gente fala muito sobre tráfego aqui em casa e de... Tráfego, só pra galera que não sabe, não estamos falando de drogas. Tráfego pago na internet, basicamente é você pagar lá pro Facebook, pro Google, pra mostrar o seu... É o anúncio patrocinado. É o patrocinado, exato. O que eu mais gosto é de ir tentar comprar ingresso, não finalizar, pra ver como funciona o remarketing. Pra ver se tem desconto, né? Porque daí eles começam... Exatamente. E aí eles começam a te mandar, até que eles te mandam, em alguns lugares, um desconto X. Mas independente do desconto, saber como que roda isso, se ele tá continuando aparecendo, se não tá... Como que tá o funil de e-mail dessa galera? Tipo, eu gosto de saber como tá funcionando, até porque a gente faz muito disso aqui e fala, olha, apareceu pra mim de novo. E eu brinquei essa semana com um colega nosso lá, que eu falei, gente, eu estou sendo perseguida pela Uniópera desde o Beethoven, que eu entrei pra comprar e saí, eu falei, vamos ver como é que tá. E é muito bem feito. Como que foi pra vocês esse processo de entender como usar para essa realidade as redes sociais? Então, a história foi que durante 16 anos, todo o nosso trabalho funcionava com patrocínio. Quer dizer, em parte patrocínio e em parte voluntário, porque eu praticamente sempre fiz um trabalho voluntário. Poucas pessoas sabem que o meu trabalho na Uniópera é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário. Sempre foi e continua sendo, né? Então, assim, mas o que acontecia? A gente precisava de patrocínio para contratar a orquestra, porque a orquestra é profissional, então assim, e os solistas são profissionais e a gente precisa de toda a infraestrutura para fazer isso. E a gente sofreu muito com essa questão dos patrocínios, porque nem sempre, para não dizer que é sempre, patrocinadores normalmente não são sensíveis às coisas artísticas. Isso que a gente está falando aqui, a gente se entende porque nós somos artistas. Então, quando eu falo assim, não, a gente precisa ter uma determinada abordagem porque tem questões filosóficas, estéticas envolvidas, questões de estilo, entende? Tudo que foi dito aqui, né? Cada música tem o seu lugar, tudo tem a sua ordem, tudo que tem questões técnicas. Normalmente, você tem patrocinadores que não são sensíveis a isso. E aí você chega e fala assim, não, muda isso, muda aquilo. Por que você não faz outra coisa? Tipo, começa a intervir na questão artística. Qual isso é um problema, proposta? Porque... Aliás, eu costumo dizer, aliás, escrevi num artigo recentemente que a obra de arte é incompatível com o capitalismo. Justamente porque a obra de arte ela tem uma natureza que é incompatível com a produção em massa. Entende? Então, assim, existe um conflito aqui que precisa ser resolvido. Mas a resolução do conflito, na sua pergunta... Desculpa te interromper. Inclusive, é por isso que a maior parte das grandes orquestras dependem do Estado. Exato. Porque se não o dependessem, talvez elas não existiriam. Exato, não existiriam. Exatamente. Porque você precisa ter uma sensibilidade artística para você entender que a obra de arte precisa de ela tem uma maneira certa e você não pode transformar a obra de arte num produto capitalista, apesar de que a indústria da cultura está aí para mostrar isso. Você pode, só que não é essa a proposta de todos os grupos. Não, eu acho assim, aí que vem a questão da crítica ao capitalismo e a crítica da indústria da cultura. Né? Theodor Adorno, Walter Benjamin, que falam,
né? É o fim, a indústria da cultura é o fim da obra de arte. Né? A obra de arte, ela é uma manufatura, ela é uma singularidade. A essência da arte é a singularidade, entende? Então, assim, a gente precisa encontrar um espaço onde a gente possa exercer essa singularidade com segurança e liberdade, porque essas são condições da obra de arte, né? Então, eu acho que assim, a gente teve, por 16 anos, muitas dificuldades com isso. Né? Porque a gente tinha que arranjar um jeito de fazer aquilo que a gente queria fazer, o nosso repertório, um repertório que as pessoas querem fazer. Eu quero desenhar, desculpa te interromper novamente, eu quero desenhar porque talvez tenha pessoas que não entendem exatamente do que a gente está falando. Quando a gente fala que quer montar uma obra, por exemplo, nem vou falar dos grandes que todo mundo conhece, mas vai montar uma obra do Salieri, por exemplo. É uma obra de arte, é uma coisa que foi montada. Não é todo mundo que quer consumir isso. E o capital exige de que você produza algo que as pessoas vão pagar para ir assistir. E nesse sentido que a gente está falando que a arte, dependendo da arte, se ela não acabou ficando tão famosa, que Mozart ainda vende nas contas e tudo mais. Mas quando vai falar de coisas muito mais específicas, não vende. E aí por isso é necessário, por exemplo, o aparato do Estado para manter a orquestra e para a orquestra ter uma certa autonomia, algumas orquestras que têm isso, de fazer o programa que quer, conseguem, obviamente, de alguma forma, amparar o grupo, consegue, de alguma forma, um grupo de pessoas que, muitas vezes, eu falo isso, e as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, falar da OSESP especificamente, que é a orquestra que eu mais vou assistir, é uma das orquestras que eu mais gosto aqui em São Paulo. Porém, entretanto, todavia, poucas pessoas se dão conta de que as pessoas não necessariamente vão assistir ao OSESP. O evento é sair de casa e ir à Sala São Paulo assistir a um concerto. Para muitas das pessoas que estão lá, não importa qual é o concerto. Não importa qual é a música. Mas eles estão há tanto tempo fazendo música no mesmo lugar, e tem música lá no mesmo lugar, tanto não é necessariamente a OSESP, apesar da OSESP ser maravilhosa, eu amo a galera que toca lá, os meus amigos, etc. Porém, várias vezes... Aconteceu final de semana passado. Alunos nossos falaram, nossa, fui lá assistir a OSESP no domingo de manhã. Qualquer orquestra que estiver tocando na Sala São Paulo vão achar que é o OSESP. Pois é. Não era o OSESP. Não Obviamente. era o OSESP, domingo de manhã o OSESP geralmente não toca. Exato. Mas eu acho que assim, isso também é um desdobramento de tudo isso que a gente está falando. Porque afinal a Sala São Paulo é um enorme patrimônio. Exatamente. Então eu acho que assim, deve ser valorizado pela boa música. Exato. Mas se vocês fizerem uma conta, vocês mesmos podem fazer a conta de padaria aí. Bilheteria da OSESP paga toda aquela estrutura? Não. É claro que não. Claro que não. Então, assim, por isso que nesse sentido do capital, ter gente pagando ingresso para fazer o negócio funcionar, não funciona para todo tipo de arte. Exato. Mas eu acho que assim, daí que começou a surgir um outro lado dessa história, né? Que é também o que eu costumo dizer, que assim, o outro lado da história é que todo mundo precisa de arte, todo mundo precisa de música. Né? A música é tão necessária quanto o arroz e feijão, né? Não dá para faltar a música. Então, o que acontece? Cabe a nós músicos encontrar uma maneira de chegar e mostrar para as pessoas, né, essa música que nós queremos fazer. Se bem que assim, não critico nenhum músico por fazer a música que faz. Cada um que faça a música que sentir no seu coração. Que lhe serve de alguma forma. E assim, então, acho que assim, a música enquanto manifestação individual, não existe nenhuma razão de eu criticar por pior que eu considere, né, sei lá, qualidade artística. Assim, eu acho que essa qualidade artística não é boa, mas não importa. Se você está fazendo isso no seu coração, você está fazendo e eu respeito, né? Agora, a questão é que o que eu me dei conta é que a música que nós fazemos, a música de concerto, a música... E não importa se ela é do século XVIII, XIX, XX, ou se é uma obra que foi recém-apresentada, criada recentemente. Inclusive, a gente teve o privilégio de apresentar a Sinfonia Concertante para flauta e clarinete, composta pelo Cleberson Busso, recentemente. Então, assim, me alegro muito do nosso trabalho, não só fazer obras do passado, mas obras do presente. Né? Inclusive minhas composições também. Né? Que legal. Eu acabei nem terminando esse assunto, mas eu acho que o ponto maior é que, num determinado ponto, a gente percebeu que existe um público que quer assistir. E esse público tem condição de pagar ingressos. E o fato da gente ter um teatro lindo, porque muitas pessoas conhecem a Sala São Paulo, mas o Teatro Bradesco é um dos teatros mais lindos da cidade. E também é um lugar super digno, num lugar super acessível,
Um lugar onde tem uma série de facilidades que muitas vezes outros teatros não têm, né? Porque a coisa do estacionamento, você ter restaurantes, você ter facilidades, né? De ter um restaurante, de ter um teatro dentro de um shopping. Isso também é um enorme incentivo para aquelas pessoas que não conhecem ou não tiveram oportunidade de conhecer a Sala São Paulo, o Teatro Municipal, de repente ter acesso a uma obra, uma ópera, um concerto sinfônico, entende? E foi quando a gente percebeu, opa, eu acho que aqui a gente pode fazer alguma coisa. E a gente percebeu que o público quer ver, o público quer assistir, eles adoram, entende? Então, assim, eu sempre... Isso é uma coisa que eu já tinha uma sensação... Isso vem até daquela história que eu falei de quando eu cheguei da Alemanha. Eu falei assim, o problema do Brasil é que não tem música suficiente, não se faz música suficiente. O diferencial da Alemanha é que você tem ópera todo dia. Se você quer assistir uma ópera, você não fica um dia sem assistir ópera na Alemanha. Você entende? Você tem ópera, tem uma ópera aqui, tem ópera no teatro ali, o outro teatro aqui, ou então na cidade ao lado tá aparecendo o Anel do Nibelungo, você pega um trem, anda 50 km e você tá lá para assistir. Entende? Então, eu falei assim, o problema de São Paulo é que não tem ópera suficiente, não tem concerto suficiente. Você tem que fazer mais. E foi daí que surgiu essa história toda. E eu acho que isso se completou no momento em que eu percebi, se a gente fizer aqui no Teatro Bradesco, o público vai aderir. Óbvio, começou pequeno. Isso em 2017... Em 2016 fizemos o primeiro concerto lá, que foi justamente aquilo que eu costumo dizer também, né? Chute na bunda e empurra pra frente. Porque a gente tinha patrocínios todos os anos. Fizemos muitos concertos na Sala São Paulo, inclusive. Muitos concertos. A gente fazia todos os anos concertos na Sala São Paulo. Fizemos, inclusive, a Quinta Sinfonia de Shostakovich. Repertórios, assim, muito ambiciosos, né? A própria Nona Sinfonia de Beethoven. O Messias de Handel, que a gente fez integral na Sala São Paulo também, né? Mas o que acontece isso tudo eu comecei a perceber. Em 2016, a gente não tinha patrocínio. Eu falei, poxa vida, a gente vai ficar um ano sem fazer um grande projeto. Eu falei, não é possível. E foi quando eu falei assim, vamos... Calhou também daquele ano, que foi o ano de uma grande crise. Foi o ano do fim da banda sinfônica do estado de São Paulo. Muitas demissões, muitos músicos demitidos, muitos músicos sem emprego, né? E assim... Orquestras reduzidas. Orquestras reduzidas, né? Então eu chamei os músicos, eu falei, vocês entram no... Porque nunca tinha acontecido de eu contratar os músicos e não ter o dinheiro para pagá-los. Eu só contratava músicos quando eu tinha dinheiro para pagá-los. E isso era uma segurança para mim, porque... Pra mim é inadmissível eu contratar um músico e não pagar o cachê. Entende? Isso é um negócio que não tem como. Você tem que... coleguinhas não pagam depois. E assim, então assim, eu sempre tive muito medo. Olha, 16 anos se passaram, né? Que eu nunca aconteceu de eu contratar um músico e não ter dinheiro para pagar. Tá certo? Mas naquele ano eu falei, gente, é assim ou não fazemos? Eu falei, vocês topam entrar no risco? Topamos. A gente fez um concerto da Nona Sinfonia de Beethoven. Eu acho que assim, em menos de 2 semanas já estava tudo vendido. Bravo. E aí sobrou o dinheiro. Aí eu falei, mas tudo bem, fazer um concerto é uma coisa. Agora... E aí, 3 meses depois, alguns meses depois, a gente marcou um Requiem de Mozart, que a orquestra é menor. Eu falei assim, vamos fazer 3 concertos e ver o que acontece. Né? Porque o risco era menor, porque a orquestra sendo menor e tal. Encheu as 3 casas. Aí eu falei assim, se encheu 3 casas com o Requiem de Mozart, vamos tentar 3 Carmina Burana, que a orquestra é muito maior. Lotado. Foi a hora que eu falei assim, vamos fazer ópera. Esse foi um passo, porque até ali tinha sido passos seguros. Porque você contratar uma orquestra é um preço e tal, né? Mas eu falei assim, uma ópera é outro nível. Né? Fazer uma ópera. Tem montagem, tem figurino, tem Exato. direções de vários setores. Exato. E elenco enorme e tal. Equipe toda, além da equipe da orquestra, existe toda uma outra. Exato. Bastidor. E foi quando a gente falou assim, vamos fazer Carmen? Vamos. Aí fizemos. Começamos com 6 récitas de Carmen. Depois fizemos 7 récitas da Flauta Mágica. Depois La Boheme. O único problema é que depois veio a pandemia. Isso foi realmente, caiu na nossa cabeça. Né? Mas também eu diria que foi um momento de aprendizado, porque foi um momento também que, com a experiência que a gente tinha, eu comecei a pensar de que maneira que a gente poderia chegar mais efetivamente no público. E aí que entra a tua pergunta, redes sociais. As pessoas estão nas redes sociais. Então eu acho que assim, as pessoas, eu costumo dizer, quem não gosta de ópera é porque nunca assistiu. Porque quem assistir, não existe ninguém que assista a ópera e não fique apaixonado por uma ópera.
A não ser que a montagem seja muito ruim. Mas eu acho assim, uma boa montagem não tem como você não se apaixonar por aquilo. E por um concerto sinfônico, entende? Agora, o que as pessoas precisam é se envolver com isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais em que eu posso chegar e falar sobre a ópera, quem são os personagens, mostrar os figurinos da ópera, mostrar o porquê, conversar sobre isso, o que aquela ópera tem diferente, né? A Flauta Mágica é uma obra muito especial, porque ela tem todo um conteúdo filosófico, né? Ela é um tratado, eu costumo dizer, a Flauta Mágica é um tratado de filosofia, né? Então, assim, é muito legal a gente poder chegar e falar isso para o nosso público. Falar assim, olha, observe a cena do Arauto no fim do primeiro ato. Aquilo é um diálogo de Platão. Né? É Glauco e Sócrates conversando, né? É a conversa do Arauto e do Tamino no fim do primeiro ato, né? Ou então, por que começa com uma cobra? Né? Começa com uma cobra correndo atrás do Tamino. Que história é essa? Parece uma coisa de desenho animado, né? E a gente força isso, né? Para parecer uma coisa de desenho animado. Mas, na verdade, a cobra é a defensora da árvore do conhecimento. Então, para o Tamino chegar ao conhecimento, ele precisa atravessar a cobra. E é por isso que a cobra morre. Tem o episódio da cobra no início, né? E tem as provas do silêncio, né? A primeira prova que eles têm que se submeter é a prova do silêncio. E o silêncio, na verdade, é da tradição da filosofia oriental. O silêncio é a essência do conhecimento. Então, assim, tem tantas camadas dentro da Flauta Mágica que é maravilhoso a gente falar sobre isso e a gente poder conversar com o público sobre isso para que o próprio público tenha uma experiência mais vívida disso na hora de chegar na ópera, né? Então, e foi assim que isso é simultaneamente uma maneira de fazer a arte de forma mais intensa, que aproxima o nosso público do que a gente está fazendo, eles curtem mais, e também uma maneira das pessoas ficarem sabendo disso, interessadas, e comprando o ingresso para assistir, porque afinal é comprar ingressos que faz com que a ópera aconteça, né? Então, acho que assim, o tempo da pandemia, no final das contas, foi um tempo de grande amadurecimento disso. Foi um tempo de aprendizado, né? Então, assim, a gente tem uma diretora de comunicação que estudou profundamente para trabalhar essa questão do tráfego, a gente tem uma equipe de tráfego para trabalhar para isso, né? Mas não é só de você entender como ele funciona tecnicamente, mas principalmente entender o que a gente precisa colocar para as pessoas, para que as pessoas realmente percebam a grandiosidade do que a gente está fazendo. Se identifiquem e queiram isso. E queiram. Não, e percebam que, assim, a Flauta Mágica foi escrita há mais de 200 anos atrás. Por que a gente está apresentando ela hoje? Porque ela é sensacional. Se você está pagando para assistir uma música que foi escrita há 200 anos atrás, é porque ela é muito boa. Né? Eu acho assim, existe uma... por que você faz música antiga? Porque é boa, né? Porque é boa. Né? E assim, e se você que está nos assistindo comprou ingresso para assistir um show de uma música que daqui a 6 meses você não vai estar mais interessado, eu diria que você devia repensar os ingressos que você compra. Entende? É sério. Isso é um assunto interessante, né? Porque assim, eu vou falar da minha família, se minha prima estiver assistindo, eu amo você. Mas assim, eu tenho umas primas que elas pagam assim, R$500 para vir em São Paulo assistir um show, mas não paga R$20 para assistir um concerto. Pois é. Mas eu acho que assim, é isso. E falar que não gosta é mentira, porque assim... A gente, graças a Deus, em casa, o fato de eu tocar violino fez com que as pessoas, né, estivessem mais próximas ao nosso ambiente, estejam mais familiarizadas, enfim. E eu acho isso tão complexo, as pessoas pagarem ingresso, tudo bem que você quer assistir um show lá, X, Y, Z, mas tem ingressos que são tão caros. Pois é. Tão caros, assim. Mas são também duas propostas. Não, mas eu acho que assim, é uma questão. Momentos diferentes. Eu trago de volta. Mas, por exemplo, você vou pagar R$500 no ingresso no Allianz, mas R$20 para mim é muito caro para assistir uma orquestra. Sim, tem essa percepção. Isso é uma percepção equivocada. Na minha cabeça não entra. Mas eu não acho... Mas assim, isso é mais um fenômeno da indústria da cultura que a gente falava antes. Entende? Isso requer um certo pensamento crítico para você refletir sobre isso. Né? O quanto eu quero ouvir uma música, o quanto eu quero ver uma celebridade. Né? Então, assim, hoje em dia as pessoas... A celebridade é um elemento central na indústria da cultura. Né? Mas eu acho que é por isso que eu digo que a saída para isso não é você formar celebridades, porque no fundo a indústria fonográfica do século XX o que fez foi criar celebridades. Né? Então, regentes, né? Mitificaram a figura do regente, o que também é um erro. Né? Você fala assim, os maestros e não sei o quê, como se fossem mitos. Não tem nada de mito. Né? Eu sou músico igual todos os músicos da orquestra, todos os cantores, entende? Nós todos somos músicos e não tem nada de celebridade no que a gente faz. Célebre é a obra de arte, isso. Ela é célebre. Então é ela que merece
ser feita. Agora, é claro, eu não estou falando só de Mozart e Beethoven, eu estou falando estou falando de Beatles, estou falando de Nirvana, de U2, né? Que são também músicas que têm 50, 70 anos e que a gente continua escutando tresloucadamente porque é uma música sensacional. Existem músicas que simplesmente são eternas. Nina Simone e tantos outros, né? Assim, então, assim, não estamos, né, nenhum tipo de juízo sobre música de concerto e música popular. Na música popular, graças a Deus, temos muitos, né, no mundo e no Brasil também, né? Porque a gente sabe Chico Buarque e tantos outros, né? E Marisa Monte, que eu sei que daqui a 50 anos, eu escuto Marisa Monte hoje porque eu sei que daqui a 50 anos eu estarei escutando Marisa Monte porque é uma música sensacional, né? Porque a gente escuta Milton Nascimento hoje, uma música que foi gravada, né? O álbum Clube da Esquina foi gravado há 50 anos atrás e a gente continua. E eu falo, daqui a 500 anos a gente vai continuar ouvindo. Então, assim, quando é um show desse, acho absolutamente justo que a pessoa pague porque vale. Entende? Eu mesmo assisto, gosto de assistir shows. Assim, só deixar muito claro, não é que o outro não vale R$500, não é isso. Porque é que na minha cabeça, o pagar R$500 no ingresso e achar um absurdo para pagar 20 para... Sendo que o outro grupo precisa muito mais desses R$20, às vezes para esse grupo que está tocando, esses R$20 fazem mais diferença numa bilheteria do que para um artista. Né? Exato. Não, mas eu acho que assim, é daí que vem essa conversa que a gente estava tendo sobre redes sociais. Sim. Eu acho que assim, cabe a nós conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo, que falam assim, gente, isso é uma música que vale a pena. Né? Não é à toa que ela chegou até nós. Porque algumas pessoas falam assim, nossa, só tinha música boa, né, na época de Beethoven. Não. Em nenhuma época só teve música boa. Tinha muito mais música ruim do que música boa, né? Aliás, que Deus tenha Salieri com ele. Mas... Nenhuma maldade contra o Salieri. Mas eu digo, a música que não era boa não chegou até nós. Exatamente. Porque é o destino de toda música que não é boa, sumir. Existe essa percepção de, nossa, bom era na época tal. Você acha que bom era na época tal porque chegou até você apenas um recorte do que foi produzido naquela época. Que é o que sobreviveu ao tempo. Naquela época, porque se já tivesse rede social e YouTube, tava tudo lá pra todo mundo ver. Mas ninguém ia ver. Mas as pessoas não iam ver, porque o que não é bom... O que não é bom... Eu acho que assim, o filtro do tempo é um filtro inexorável. Né? Então assim, não sou eu que digo que uma música é boa ou não. Quem diz que uma música é boa ou não é o tempo. Entende? É inexorável. Então, é por isso. Então, né? Eu queria fazer só um comentário sobre, a gente estava falando sobre a montagem da ópera, etc. O local onde a ópera é feita hoje é um teatro que ele é conhecido por todos os espetáculos de alta qualidade. O senhor acha que isso também influencia ali na parte das pessoas estarem... Todos os espetáculos que eu assisti nesse teatro, sempre, todos foram incríveis, impecáveis do início ao fim. Não que os outros teatros não sejam, não é isso, mas é que nesse especificamente ele é bem conhecido pela qualidade dos espetáculos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, o Teatro Bradesco, primeiro, é um teatro que tecnicamente ele é absolutamente... ele tem todos os elementos que a gente precisa para fazer um bom espetáculo. Né? Ele tem um fosso muito interessante. Não é um fosso típico de ópera, mas ele se adapta maravilhosamente bem. Assim, eu estou absolutamente satisfeito com o nosso resultado sonoro. E, inclusive, o resultado dos solistas cantando sem microfonação. Aliás, muita gente que assiste os nossos concertos acha, qual o microfone? Onde é que estava o microfone? Não tem microfone, as pessoas estão cantando. Foi de Deus que mandou a voz. Então, assim, tudo isso faz do Teatro Bradesco algo muito especial. E o fato do teatro ser também um teatro que tem uma programação muito ampla, né? Então, assim, isso faz com que essa circulação de público é algo que também nos beneficia, né? Porque a pessoa que foi assistir algum espetáculo no Teatro Bradesco, algum show, alguma peça, na semana passada, inclusive, ele viu como o teatro é bonito. Então, lembrando a questão, a mesma experiência que você tem, eu vou na Sala São Paulo, que é um lugar lindo, né? Eu vou no Teatro Bradesco porque é um lugar lindo, né? É um lugar lindo, é um lugar agradável, né? E ali, falando de quem trabalha com isso, né? Ele não é só gostoso para quem toca, mas para quando a gente também vai assistir. Nós já fomos lá algumas vezes prestigiar colegas, eu já trabalhei lá em outras situações, e ele é maravilhoso, tanto para quem está assistindo, né, a estrutura do teatro, as pessoas que trabalham ali sempre extremamente educadas, como para quem trabalha. E assim, uma estrutura absurda. Tem um bônus maravilhoso, que
dentro de um shopping. Dentro Isso é a de coisa um mais shopping. confortável do que tá dentro. Que foi Parou que o a gente carro tava ali, falando, né? estacionou. Eu saio na Clélia e aí às vezes eu almoço ali, a praça de alimentação fica de frente pro teatro, você tá sentado vendo a programação, você fala, poxa, vai ter isso, que legal, vai ter isso. Ou você foi assistir o show na semana passada, você já viu o cartaz ali. Exato. Então, eu acho que assim, é uma alquimia perfeita, porque você tem um lugar maravilhoso, e se a gente consegue levar para esse lugar uma música de altíssimo nível, um teatro de altíssimo nível, porque a ópera é teatro também, é drama, né? É tudo que as pessoas querem. Uhum. É tudo que as pessoas querem. Né? Então, assim, eu acho que essa é a receita do negócio. E você também falava sobre a nossa marca, né? O nosso nome, Uniópera. Ela vem porque eu comecei a falar sobre a origem do nosso trabalho, que eram as pessoas unidas em torno de uma causa, a união, né? E isso sempre foi para mim o que me deu segurança, porque alguém falava assim, poxa vida, vocês correm muito risco, né? Sim. E correr muito risco é algo que traz muito medo. Aliás, isso é um assunto que a própria Flauta Mágica fala também, né? Sobre a questão de vencer o medo, a cena dos 2 homens de armadura, que fala sobre de você conseguir superar o medo para alcançar, né, as grandes criações, né? E eu falava assim, e se eu tivesse sozinho eu não teria conseguido. Jamais. Mas eu não estou sozinho, né? É uma união. Então, assim, eu tenho um coro de 90, 100, 120 pessoas são apaixonadas por música e vão fazer o que for necessário. E foi assim que a gente se reergueu, que a gente tivemos que parar por causa da pandemia, mas sobrevivemos, nos reerguemos, continuamos, fazemos. Essa já vai ser a 4ª produção de ópera, né, depois da pandemia. E porque as pessoas são apaixonadas pelo que querem fazer, né? Então eu não estou sozinho na equipe, o coro, não estou sozinho na orquestra, né? A nossa orquestra, eu acho que uma das coisas que eu procuro trabalhar é sempre trabalhar de uma maneira democrática. Eu consulto muito os músicos para fazer, não tem nenhuma decisão que eu tome sozinho, né? A gente tem um núcleo forte de instrumentistas da orquestra que está sempre aberto para debater tanto questões artísticas como questões materiais imediatas, ou seja, qual a melhor maneira de fazer isso, qual a melhor de fazer, mesmo que muitas vezes a gente não tenha as melhores condições, né? Às vezes até hoje a gente tem dificuldade de conseguir lugar para ensaiar. Às vezes a gente tem que ensaiar em lugares que não são adequados, né? Mas assim, apesar disso, a gente fala assim, olha, não vou fazer isso, essa é uma opção melhor, né? Então acho que assim, não estar sozinho, eu acho que é a essência, né? E é por isso que foi daí que surgiu também o nome Uniópera, que é a união pela ópera, pela música de concerto, né? Ópera enquanto uma palavra que englobasse tudo. Porque quando a gente estava pensando na marca, era muito difícil, porque a gente pensava assim, tem muitos nomes que remetem a uma orquestra. Só que assim, a gente não é só uma orquestra, a gente é uma orquestra e um coro. Outros nomes remetem a coro, mas daí você exclui a orquestra. E mesmo que a gente conseguisse alguma coisa que juntasse orquestra e coro, ainda vai faltar a cena, que é algo também importante para nós. Em nenhum momento a gente abandonou o repertório sinfônico continua sendo muito importante para nós, mas é óbvio que a ópera ela ocupa um espaço importante na nossa programação, que sempre foi meu sonho fazer, mas demorou muitos anos, porque a gente começou em 2002, a primeira ópera que a gente fez foi em 2010, que foi Orfeu Eurídice, 8 anos para fazer a primeira ópera. E depois da primeira ópera, Orfeu Eurídice, para Carmen, que foi nossa segunda ópera, foi mais 8 anos. Então, mas graças a Deus que depois de Carmen... Isso porque no meio teve repertório sinfônico, sim, claro, repertório de câmara, hoje, né? A Uniópera, vou falar do meu ponto até começar o trabalho com vocês, né? É uma orquestra conhecida por estar no Teatro Bradesco. Daqui a pouco vai virar a orquestra do teatro. Ô, Bradesco! Ô, Bradesco! É uma pena que o teatro ainda não nos veja desse jeito, mas a gente está trabalhando para isso. Mas o que público legal. já começa a ver. E o maior patrocinador da própria orquestra é o público que começa. A Exato. orquestra do Bradesco, A associar, a orquestra do Bradesco. Com o tempo... Não, mas eu acho que é isso. Assim, aliás, eu acho que assim, o mais importante até é o público nos reconhecer pelo trabalho. Independente de ser no Teatro Bradesco. A gente está fazendo também, a gente também tem outros... A gente vai fazer... Mas eu falo do Bradesco porque é a orquestra que está sempre ali, que tem sim. essas grandes montagens. Eu vou falar grandes montagens, não tenho conhecimento de outros grupos que fazem isso da forma como você faz, né? Mas as montagens são todas as vezes que a gente vê qualquer coisa de montagem que teve, de stories de colega que estava ali trabalhando, são sempre montagens maravilhosas, coisas grandes, né? Não é Exato. vestir ela com 2 vestidos e coloquei para cantar a área na frente da orquestra. Não, é uma montagem de um todo que
trabalha com equipes, enfim. Mas isso também confirmo, porque além dessa união de cantores e músicos, nós também somos uma união de artistas, sabe? Rodolfo Garcia Vasquez, que é nosso diretor cênico, é um grande parceiro. Né? Primeiro que é um grande diretor teatral, né? Assim, uma pessoa que tem um reconhecimento internacional pelo seu trabalho da companhia Os Sátiros. Né? Então, assim, poder trabalhar com esse time, né? E o Rodolfo agrega grandes nomes das artes cênicas, né? A gente conta com a iluminação na ópera Flauta Mágica do Guilherme Bonfante, do Teatro da Vertigem, né? Ou seja, a gente não está sozinho, né? A gente tem grandes parceiros. E assim, é isso que faz a qualidade. Né? A gente já contou também com grandes cenógrafos, né? JC Serrone. Aliás, a concepção de figurinos da Flauta Mágica atual é do Serrone, que foi os figurinos que a gente fez em 2019, mas eles tiveram que ser readaptados atualmente. Né? Alguns são absolutamente originais dele, né? Os vestidos da Pamina e da Rainha da Noite e tudo mais, que são assim, figurinos maravilhosos. E assim, é muito bom poder contar com uma equipe que tem essa mesma visão, sabe? Que assim, eu não estou correndo atrás de aplauso, nem mesmo de dinheiro. Eu quero fazer uma obra de arte, uma grande obra de arte. Eu acho que é isso. Essa é a essência de você ser artista. Então, para mim, é assim que eu vejo. Maravilhoso. E como que as pessoas acham o trabalho da Uniópera nas redes sociais? uniopera.sp No Instagram. @uniopera.sp. E já Tem uma YouTube? programação do próximo concerto? Tem. Sim, acho que a gente não divulgou ainda, mas deve estar divulgando esses dias. A gente vai apresentar as 4 estações de Vivaldi no Teatro B32. Esse ano a gente começou a fazer concertos no Teatro B32, que também é um teatro muito lindo. O teatro, pra quem não sabe, é o Teatro da Baleia. O Teatro O Teatro da Baleia é um teatro lindo. Quem não conheceu ainda... É uma graça. E para o ano que vem... O único spoiler que eu posso dar do ano que vem, assim, a gente tem uma grande expectativa de fazer uma grande temporada, mas a gente vai fazer a estreia mundial de uma ópera. Ok. Brasileira? Édipo Rei. Ok. Minha composição. Uau! Bravíssimo. Então, assim, eu levei 9 anos para compor essa obra, né? Baseada em Sófocles. Então, acho que assim, quem é fã de teatro grego, que gosta do teatro de Sófocles, vai gostar de assistir minha ópera, porque, ao contrário de Stravinsky, que escreveu Édipus Rex, eu relutei muito em escrever essa ópera, justamente porque já existe uma ópera, entre aspas, com o mesmo assunto, que é o Édipus Rex, do Stravinsky. Mas quando eu fui assistir o Édipus Rex em 2015, eu me dei conta que a proposta do Stravinsky tinha sido muito diferente. Né, que não é uma ópera, começa por não ser uma ópera de fato, porque na verdade eles são episódios musicais que ilustram o Édipo Rei, mas você não tem cena, ela não deve ser encenada, ela tem um narrador que fica falando. Eu falei, a dramaturgia de Sófocles merece uma ópera cantada, né? Então a história do Édipo Rei, na verdade, nasceu da colaboração minha com Rodolfo Garcia Vasquez, porque ele me convidou, depois que a gente fez o Orfeu Eurídice em 2010, em 2013 ele montou com a companhia Os Sátiros uma peça de teatro que era o Édipo Rei, que foi se chamar Édipo na Praça. E ele pediu para mim, Luciano, você não quer organizar um pessoalzinho do coro para fazer a moda do teatro grego, você ter um coro no teatro? Falei, topo, mas eu falei assim, e a música? Porque o texto a gente tem do Sófocles, né? Mas e a música? Ele falou, compõe. É só compor. Simples. Mas assim, eu topei na hora, eu falei assim, bora, vamos fazer e tal. Só que no processo de composição daquela música para a peça de teatro, que era uma peça falada, eu começava a imaginar uma orquestra tocando, assim, sabe? Tipo, assim, caramba, tem uma coisa errada. Porque a gente não ia ter orquestra, né? O Teatro dos Sátiros é um espaço muito pequeno lá na Praça Roosevelt. Eu falei, não. E aí, pior que... Mas assim, mesmo assim, fui lá, escrevi os coros, ensaiei o pessoal e a gente ficou 4 meses em cartaz. Só que na peça, a peça começava com o monólogo do Creonte. Eu falei assim, tá aí, ó, a área do Creonte. Em seguida, um pequeno monólogo do Édipo. Assim, área de Édipo. Depois, dueto, Jocasta e Édipo, dueto. Tipo assim, o libreto da ópera estava pronto. Eu falei, isso precisa se transformar numa ópera. Mas eu ficava assim, Édipo Rei, pô, já tem Stravinsky, né? Competir com o Stravinsky é desleal, né? Porque é uma grande música do Stravinsky. E aí eu me lembrei do Willi, inclusive, né? Quando fala assim, só escrevam a música se for necessária. Né? Você vai se atrever a escrever, né? Se bem que Busoni escreveu Turandot, né? E com Puccini tendo escrito tudo. Então, assim, tem tantas histórias, né? De óperas do mesmo assunto, que não era exatamente um problema. Mas eu falei assim, não vou me arriscar algo que não seja
que não seja digno de ser apresentado, considerando, né, na sombra de um Oedipus Rex de Stravinsky. Mas quando eu percebi que a proposta do Stravinsky era muito diferente, porque a minha proposta sempre foi escrever uma ópera mesmo. Ela é 100% cantada, não tem nenhuma fala, né? E eu já tinha os principais temas, né? Então aí eu comecei, primeiro escrevi a abertura da ópera e... aliás, eu tive a abertura estreada num concerto que eu fiz na Ucrânia, em Kiev. Eu fui fazer música brasileira lá na Ucrânia e eu já tinha acabado de terminar a abertura. Eu falei, vocês têm interesse? E a gente ia fazer um programa maravilhoso. Era a Retirada de Laguna, que é do Guerra Peixe, que assim, é o grande poema sinfônico do Guerra Peixe. Fizeram lá em Goiás, né, se eu não me engano, gravaram, né? A música é sensacional. E Baquianas número 7 de Villa Lobos. Eu acho que assim, são obras das maiores desses dois compositores brasileiros, né? E eu falei assim, vou me atrever a apresentar a minha obra junto, ao lado da Retirada de Laguna de Guerra Peixe e a Baquiana número 7 de Villa Lobos. Mas eu propus para ele, assim, aceitamos sim. Aí fiz na abertura, claro, modesto, né? Comecei. O pessoal me elogiou muito, curtiu muito. Aí fizemos um concerto aqui em São Paulo, que a gente ia fazer o Carmina Burana. Essa é uma tradição da nossa orquestra também, né? Porque a gente falou das vantagens do Teatro Bradesco quando falou das desvantagens, né? Porque quando tem jogo do Palmeiras, o público não chega. Aliás, no jogo até chega. O problema é quando tem show, né? Do Mariah Carey, essas coisas, né? E aí tem show no mesmo dia. Eu costumo falar, né? Eles não pararam pra ver, né? Porque se eles soubessem que ia ter a nossa ópera Flauta Mágica, não marcavam nada. Eu falei, dessa vez... eu falei, a gente já derrubou vários shows importantes que ia ter lá, cancelaram por nossa causa. Brincadeira, mas eu digo, fica aquele fuzuê, né? E muitas pessoas não conseguem entrar no teatro por causa disso, né? Então, é uma política nossa de sempre a gente fazer uma obra de introdução ao concerto, porque as pessoas chegam atrasadas e ainda dá tempo, não vai perder. A gente fez a Nona Sinfonia de Beethoven e a gente aproveita justamente esses momentos de introdução ao concerto, de abertura do concerto, para apresentar obras novas. Então a gente apresentou a Sinfonia Concertante do Cleberson antes da Nona Sinfonia de Beethoven, que é justamente para o público que eventualmente chegar atrasado não perder a obra principal. Isso também a gente faz quando a gente apresenta o Carmina Burana. E o Carmina Burana eu apresentei. Eu primeiro apresentei a abertura da ópera Édipo Rei, e também todo mundo curtiu muito. Depois eu apresentei os 20 minutos iniciais do primeiro ato, porque os cantores toparam assim, vocês topam estudar? Porque o cantor tem que estudar para apresentar a obra. Toparam estudar, e aí apresentamos, e o pessoal fala assim, quem terminou o concerto, ficaram pensando assim, quem foi que matou Laio? Quem foi? Sabe, porque tem essa coisa do suspense, né? Quem foi que matou Laio, né? E o primeiro ato, e depois eu apresentei a cena de Jocasta, também antes de um concerto da Nona Sinfonia de Beethoven, e depois eu apresentei os 20 minutos finais, a cena final da ópera, que tem a área de Édipo com os olhos arrancados, né? O Jabes Lima, que a cena final Édipo entra com os olhos arrancados, né? E o Jabes, eu falei assim para ele, você topa cantar? Porque a versão de concerto é diferente, né, de uma ópera. Porque você tem a ópera montada e tal. Mas numa versão de concerto, eu falei, mas não faz sentido você cantar a área de Édipo com os olhos arrancados normal, olhando. Porque ele tá falando, né, que ele não tá vendo, né? Então, eu falei pro Jabes, Jabes, você topa cantar essa área com os olhos vendados? Ele falou, topo. E a gente fez no concerto, na hora da área do Édipo, ele entrou com os olhos vendados e cantou a área com os olhos vendados. Foi muito legal, muito legal. Que foram trechos que eu como compositor, precisava ouvir para falar assim, não, acertei a mão aqui. E também um pouco para ouvir o feedback das pessoas. Você curtiu a música? Você gostou? Cara, quando é que a gente vai estrear a ópera inteira? Né? Então, tá marcado, pessoal. Setembro de 2025, estreia de Édipo Rei no Teatro Bradesco. Não percam. Sigam uniopera.sp e me sigam também a mim, luciano.camargo.regente. E aí fica por dentro aí da programação. E a gente deve fazer outras coisas bem legais também em 2025. Dos trabalhos da Uniópera, a gente consegue achar alguma coisa no YouTube também para quem está curioso para saber sobre o trabalho? Sim, não, assim, a gente tem um streaming. Eu acho que isso também é um diferencial nosso, né? Assim, eu acho que nós somos um dos únicos grupos do Brasil que tem um streaming próprio, que tem os nossos... que tem todos os nossos espetáculos na íntegra, com legenda e tudo mais. Só que a gente está em migração para isso, né? A gente tinha o uniopera.org.br, que eu acho que ainda está no ar, mas a gente está em processo de migração para o nosso site, né? Que ainda está uniopera.com.br, mas aí procura no nosso site, que aí tem as obras, inclusive
integrais para quem quiser. Mas aí é por assinatura e tudo mais, um valor bem Quanto simbólico. custa a assinatura? R$20. Ok. R$20. E assim, a gente... aquela pizza que você pediu na sexta-feira. Pois é, assim... É mensal ou anual? Ou tem os mensal, dois? mensal. Tá. Mensal. E acho que assim, cada vez mais isso vai se desenvolver. É que a gente está num momento, eu não estou divulgando muito porque a gente está num momento de transição. A gente está com um site novo e antes a plataforma era fora do site. Agora a plataforma está dentro do nosso site. Então quem acessar o nosso site vai poder ter acesso aos vídeos integrais. Mas a gente tem o nosso canal do YouTube que tem trechos. Quantas né? montagens tem já? Lá no streaming? Nossa, eu acho que a última que a gente colocou foi La Traviata. Então, acho que assim, de ópera são 4. E aí tem os concertos também? Tem os concertos também. Nona Sinfonia de Beethoven, Carmina Burana, a Sherazade de Rimsky-Korsakov. Vamos conversar isso aí. Vamos. Então, mas assim, eu acho que assim, segue a gente no Instagram, Facebook, que a gente sempre... Estamos caminhando, né? Então eu queria... Vou agradecer aqui o Kleberson. Muito obrigado, Kleberson. Fez a ponte. Agradecer a você por estar aqui. Né? Hoje é a nossa estreia da ópera às 16 horas. São meio-dia agora. Ele saiu cedo da casa dele, veio aqui com a gente gravar para a gente conseguir colocar isso no ar e também divulgar esse trabalho. Então, muito obrigada. A gente já tinha tido um primeiro contato na TV do Rogério, né, com o pessoal de Roraima, enfim. Mas fiquei muito feliz de estar trabalhando com você essa semana. Eu fiquei extremamente feliz, primeiro porque eu achei um ambiente super tranquilo. A orquestra é tudo muito tranquilo, parece muito fácil o trabalho. E não é que é fácil, é que a gente estuda uma vida inteira para fazer isso, né? É porque normalmente trabalhar em orquestra não é a coisa mais fácil do mundo. Então, e ali foi tão tranquilo, eu me senti tão acolhida, né? Pela equipe, pelos músicos, enfim. Então, obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje, por estar nesse bate-papo com a gente, tão generoso, de tanta partilha, de tanto conhecimento. E para quem quiser... Vão assistir a ópera e... Para encerrar, temos algumas coisinhas importantes. Como que o senhor ficou sabendo da existência do violino didático? Brutalmente honesto, como que o senhor ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi sua primeira impressão sobre? Eu já tinha visto as publicações de vocês e eu cheguei ainda... Ficou mais claro para mim na hora que o Kleberson fez a live dele, porque como nós somos amigos de muitos anos e tal, aí eu fiquei curioso também para saber como era o trabalho, né? Então, acho que assim, e admiro muito, né? Porque eu acho que assim, no final das contas, eu acho que nessa nossa conversa ficou claro o quanto de convergência tem do trabalho que a gente faz. São duas naturezas muito diferentes, mas tem muita convergência, eu acho que de espírito, né? Porque eu acho que o mais importante é nós, sendo músicos, mostrar para o nosso público que essa música está aí para vocês, né? Nós somos um, né? Maravilhoso. Se pudesse indicar uma pessoa para vir conversar conosco no podcast, quem o senhor acha que seria interessante? Nossa, tem tanta gente, né? Tenho tantos amigos. Qual o primeiro nome que vem assim na sua cabeça? Emanuele Baldini. Já veio. Ah, já veio. Então tá fácil. Não sei. Cada vez vai ficar mais difícil as pessoas indicarem. Pois é, né? Porque tem muita gente, né? Mas pode ser, não precisa ser uma pessoa ligada apenas ao violino. Pode ser um outro maestro, pode ser um diretor. Músico, Tá aberto a quem o senhor achar que vale vir aqui conversar sobre, enfim. Nossa, vou precisar pensar. Eu acho que... Ok, sem problemas. Porque, assim, me vem centenas de pessoas na cabeça. Então, eu acho que seria até injusto. O Emanuele era um nome óbvio, né? Mas eu acho que, sei lá, tem tanta gente trabalhando, né? E eu acho que, assim, eu posso citar um grande amigo, que é o Wendell Kettle, que é regente lá de Recife, né? Professor da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha também muito com ópera e faz também concertos. Já então, começa assim, a seguir ele pela nossa conta já? Por Wendell favor. Kettle, né? Ele vem com uma certa frequência para São Paulo, né? Ele é formado, morou aqui em São Paulo, formado na Unesp, fez doutorado lá na Rússia também. Eu estudei lá em São Petersburgo também, no Conservatório de São Petersburgo, e depois que eu estive lá, que eu recomendei para ele, que ele me perguntou onde é que você acha que eu deveria fazer meu doutorado, vai para a Rússia, vai para São Petersburgo também. Aliás, a gente falou tanto... esse nome para mim, porque eu acho que eu não vou conseguir. Wendell Kettle. Como escreve com assim, Kettle? Com K, 2 T's, se eu não me engano. Mas depois eu indico também. Acho que assim, é uma pessoa que eu me lembro, né? Tem o pessoal lá de Roraima também, que eu acho que valeria a pena convidar, né? Roraima, como que é a vida artística de Roraima, assim, brevemente? Então, Roraima é um lugar muito isolado, né, do Brasil, né? Porque o centro urbano mais próximo fica a 1.000 quilômetros de distância,
né, que é Manaus. Né? Então, você estar a 1.000 quilômetros de Manaus e Manaus é o lugar mais próximo que você está, imagina o tamanho do isolamento. Então, assim, é muito... Por outro lado, o problema migratório venezuelano, que é um problema muito visível lá e perceptível e que é um problema que, inclusive, está sendo brilhantemente administrado pelo Brasil. Isso é importante, não só pelo Brasil, acho que tem a Acnur, a ONU, o Exército Brasileiro tem papéis muito importantes nisso para resolver, para mitigar os problemas. Existe um lado muito bom, que a Venezuela, por ser um celeiro de grandes músicos, o que aconteceu foi a vinda de grandes músicos da Venezuela. E, assim, hoje Boa Vista é uma referência de música erudita no Brasil. Né? Tem uma grande orquestra, o Instituto Boa Vista de Música. Alguns dos músicos já vieram tocar com a gente aqui e assim, é sensacional. E é uma experiência que o Brasil precisa compartilhar. Ou seja, a gente precisa aprender da Venezuela como ensinar música para muitas pessoas, como produzir músicos de orquestra de alto nível. E não estamos falando necessariamente de política aqui. Não, a gente está falando de um país onde 80%, 90% das crianças são musicalmente educadas. Exatamente. E é por isso que tem tantos músicos venezuelanos bons. Exato. É muito difícil quando um músico chega e se apresenta: oi, tudo bem, eu sou venezuelano, você já sabe que o cara é bom músico. Né? Então... Eles exportam para o mundo inteiro. A gente tem um grande maestro, famoso por isso. Gustavo Dudamel. Exato. Acho que é no Brasil, uma das maiores professoras, Carla Rincon, veio de lá também. Exato. Aliás, tocando na orquestra com a gente na flauta mágica, tem o Aquilino Camacho, o violoncelista, que é venezuelano, que agora está morando aqui em São Paulo também. Acho que ele poderia dar uma contribuição para vocês. Maravilhoso. Né? Aquilino está lá na orquestra. Né? Mas, Luciano, foi um prazer muito inenarrável tê-lo aqui. Todo meu. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta o que você acha. Se você não gostou, comente. Mas comente com substância, porque às vezes tem uma galera assim, não gostei. Tá, mas e aí? Do que você não gostou? Por que você não gostou? Por quê? Exato. Qual é o seu ponto de vista? Abra o diálogo. Abre o microfone e vai tomar um peteleco. Não, porque pra gente fazer melhor, a gente precisa saber. Né? Eu acho que isso faz parte. É importante que as pessoas deixem suas impressões, porque é justamente esse tipo de crítica que faz com que a gente faça melhor. Mas com substância. Sim, é por isso que assim, nos concertos da Uniópera e nas óperas, a gente sempre deixa um questionário de avaliação. Nossa, Meu Deus. os caras estão em outro nível, velho. Vocês estão orquestras que estão ouvindo, diretores, por favor, vamos fazer uma aula, vamos lá assistir, ver como funciona. Exato. E quando for criticar, abra o diálogo, porque tem crítica que é assim, foi péssimo, não gostei do figurino. Tá, mas você não tá abrindo nada ao diálogo. Exato. Pô, foi péssimo, eu acho que poderia ter sido de uma determinada forma, não entendi por que vocês fizeram isso. Exato. Aí você dá a oportunidade de eu explicar, né? Eu sempre que é possível eu respondo. Assim, as críticas mais severas eu normalmente escrevo um e-mail oficial e tal, né? Eu tô devendo umas 10 respostas. Tem gente que tá há meses esperando. A gente vai te ensinar a responder de uma forma elegante e rápida. Legal. E ainda usar pra fazer mídia, tô brincando. Exato. Tenham todos uma excelentíssima manhã, tarde e noite e até mais. Tchau.